Opa, tudo bem? Obrigado por estar conosco aqui no Pod com Jesus. Esse é o nosso terceiro episódio. E você já sabe que esse é um espaço para conversar sobre dúvidas relativas à Palavra de Deus. Eu sou Alcides Neto, um cristão recente e cheio de dúvidas sobre o Evangelho e que conversa sempre com pessoas com muito mais conhecimento bíblico do que eu, que praticamente são todas as pessoas que têm mais vivência com a palavra do que esse que vos fala. Nós estamos então no nosso terceiro episódio. Quero agradecer a vocês que estão conosco desde o primeiro e pedir para você que está aí, dá a sua colaboração conosco, colabore conosco. Como é que você colabora? Colabora dando o seu joia, deixando o seu comentário com dicas de temas para a gente abordar aqui, as suas dúvidas inclusive, e também enviando para aquelas pessoas que você acha que vai ajudar a conhecer mais sobre a Palavra de Deus, conhecer e ouvir aqui o nosso conteúdo. Estamos em várias plataformas e é um prazer ter você conosco mais uma vez. Eu quero agradecer também ao Lucas que está com a gente aqui. O Lucas, ele está com o microfone lá e vai fazer as interações conosco aqui durante todo esse podcast. Beleza, Lucas? Tudo certo, Neto. Tô aqui e eu sou a voz do além que vocês vão ouvir, tá? Então, com você, com o Lucas e com todo mundo que nos acompanha, nós vamos conversar hoje com o Rafael Chaves. Tudo bom, Chaves? Tudo na paz, meu queridão. Eita glória, aí sim. Obrigado aí pela sua presença, é um prazer imenso. Tudo meu, tudo meu. Primeiro, parabéns pro Netão. Eu lembro quando ele comentou sobre isso, falando que ia fazer essa parada aí do Pod para Jesus aí, que é a ideia de alguém que não manja muito, desse Paranauê aí, dessa loucura toda, que é o Evangelho, e poder tirar algumas dúvidas e falar de algumas coisas que muita gente tem dúvida, mas às vezes tem medo de perguntar, né? E também a ideia, acho que não é de 1h30, 2 horas, não é nem tanto, vamos dizer assim, tirar todas as dúvidas, né? Mas esperando clarear, né? Acho que é aquilo que a gente comentou lá, é provocar a galera aí para pensar, né? Por si só. Né? Acho que é isso mesmo. Parabéns aí, parabéns para quem estiver assistindo e benção, vamos que vamos. Ele é Rafael Pereira Chaves, nascido em 21 de março de 82, casado com Silvia Helena de Andrade Chaves e pai de 2 filhos, o Felipe Chaves, de 14, e a Lívia Chaves, de 3 anos. Ele começou a frequentar a igreja aos 6 meses de idade, quando seus pais se converteram a Cristo na igreja Deus é Amor. Ele seguiu nessa igreja até os 15 anos, quando acabou se rebelando na pré-adolescência. Em suas palavras, ele conheceu um Deus que era punitivo e cruel e que nada permitia, e acabou ficando afastado da igreja de 97 a 2002. O que mudou em 2002 é que ele conheceu a sua hoje esposa Silvinha, numa balada chamada Jet Set aqui em Amparo. Em 2003 ela aceitou Jesus e ele se reconciliou com a fé. Eles se casaram em 2006 e em 2007 ele foi consagrado a presbítero e, na sequência, líder da mocidade Umadasp. No período, ele iniciou o curso de formação de obreiros e teologia. Em 2009 foi consagrado pastor, ficou até 2013, de 2009 a 2013, na Assembleia de Deus do Jardim São Judas. Em 2013, ele reativou a primeira igreja, a Assembleia de Deus de Amparo, localizada no Jardim Brasil, que não tinha mais membros, estava fechado há 5 anos. Ele ficou lá até 2015. Em 2015, ele iniciou a comunidade Viver com Cristo, que segue sob os cuidados do pastor Orlando Casotri. Em 2017, a convite dos pastores José e Cidinha, passou a auxiliar a igreja ICPB até 2020, quando, a convite do pastor José de Lima, retornou à Assembleia de Deus do Belém com sua família, atuando como pastor auxiliar, palestrante para jovens e adolescentes, ministrações no Carismas, onde ele está até os dias de hoje. A gente pediu para ele ressaltar um versículo ou uma sequência de versículos que são emblemáticos para ele, e ele citou Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que falam o seguinte: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Um pouco da tua história aqui, Chaves? Então, que isso, hein? Você caprichou, Netão? Parabéns, você deu uma cara manja, hein? Mas muito obrigado aí. Esse é um pouquinho da história. É um pouco do que nos levou aí a viver o que a gente está vivendo hoje, né? Como você comentou aí mesmo. Comecei, né? Eu já me lembro dentro de igreja, participando de vigília. Então, o menininho deitado na cama e o fogo caindo em casa, sabe? Cresci nesse mundo. Porém, é o que nós comentamos aí.
Eu acho que é até legal, às vezes, um podcast, porque tem muitos jovens e toda uma galera que começou comigo também, de menino, que viveu assim dentro de uma igreja muito rígida, só que não tinha as respostas, né? Não tinha as respostas, então como você tinha dúvida, mas você não tinha respostas, você ia procurar respostas dentro de si mesmo. E isso fazia você viver uma certa apreensão a ponto de depois eu acabar, como você mesmo citou aí, a sair da igreja, deixar a fé mesmo, porque eu achava que da forma que foi me apresentado aquele Deus, era um Deus que não estava muito afim da gente não, parecia que o cara estava só querendo colocar a gente para jogar no fogo. Falou, tudo que eu fazia era pecado, né? Jogar bola não podia, que era pecado. Eu fui colocar uma bermuda, para você ter ideia, com 15 anos de idade. Mais ou menos isso, porque era pecado, não podia, tá? Por conta dessa questão de usos e costumes, né? Mas eu amo esse texto até por conta disso, porque ele a graça, a salvação é um presente dado por Deus, né? Praticamente a gente não teria a menor capacidade de ser salvo se não fosse pela intervenção divina por Deus, por Cristo na cruz, a gente mesmo, por nossa vontade, jamais por mais que a gente se esforça, né? Então é bem isso mesmo, aí essa foi esse início de tudo, até conhecer a Silvinha aí, que aí foi uma mudança, uma virada de chave na vida da gente e graças a Deus estamos aqui hoje, trocando essa ideia maravilhosa aqui, né? Bacana, bacana. E o nosso tema de hoje é falar sobre música. A gente, quando tem acesso à igreja, começa a frequentar a igreja, a gente é muito tocado pelos louvores. Mas uma dúvida que fica, a partir desse momento, eu posso ouvir música que não é da igreja? Eu posso ouvir música secular? Como é que é isso, Chaves? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Já vai direto? Pau! Pode responder já. Pode. Vamos lá então. Primeiro eu respondo e lembro aqui para quem está assistindo, para todo mundo aí, que eu não estou representando aqui nenhuma instituição religiosa. É o que eu vivo como fé, o que eu entendo como Bíblia, né? Então, no meu ponto de vista, se pode ou não pode, pode. Né? Pode e pode, porque a Bíblia, ela em nenhum momento você vai ver a Bíblia te proibindo, né, de situações. A Bíblia, ela nos fala sobre se aproximar daquilo que nos edifica, daquilo que nos faz crescer como pessoa, como cristão. Ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, quando a parada, por exemplo, é música, primeiro a gente tem que entender que é música. Até fiz algumas colinhas aqui para a gente não responder sozinho. O que é música, para a gente entender que se música é pecado, música não é pecado? A música, ela é uma combinação de harmonia, de ritmo. Em alguns casos tem letra, não tem letra, mas música é isso, representa uma cultura, representa um momento, representa um estilo de vida, representa uma sociedade. A música... Eu, por exemplo, já dando spoiler aqui, eu gosto, bem romântico, né? A Joyce também acredito que seja, né? Tá aqui esses olhares apaixonados aqui, né? Mas tem música, cara, que me remete, não tem jeito, acho que todo mundo que tá aqui, o Lucas, né, também deve ser assim também, tem música que você escuta e já te remete um tempo bom. Por exemplo, se tocar a música do Balão Mágico, cara, não sei se é você, mas se toca a música do Balão Mágico, eu encho até os olhos de lágrima, cara. Não é do meu tempo. Aqui não é do seu tempo, né? Não é do meu tempo. Não é, falou novão aqui. Não, mas você tá com quantos anos? Você tá com... 35. 35. Não, mas Balão Mágico você tava mais novinho. Mas porque me remete a um negócio bom. Então a música, assim, no meu ponto de vista, a música em si, para explicar um pouco, senão a turma ficar nessa loucura, a música é um conjunto. Então é a mesma coisa, o cara que vai preparar uma receita, ele vai juntar melodia com ritmo, com todos esses componentes, e vai sair uma música. Aí dentro dessa questão da música, aí vem toda essa parada toda. A música secular, se pode ser ouvida ou não, a música secular, né? Que se tanto fala dentro do mundo cristão. A música mundana, os mais radicais já tratam como música mundana. O que seria a música secular? A música secular é aquela música que ela não tem uma conotação religiosa. Só que pelo fato de ela não ter... Cafezinho aqui no nome disso, café está muito bom, viu, gente? Pelo fato dela não ter uma conotação religiosa, não quer dizer que você não possa ouvi-la, né? Que você não possa escutá-la, apreciá-la. Eu conversava alguns dias atrás com uma pessoa falando exatamente sobre isso, né? E a pessoa... ela disse assim, sobre essa questão da música secular. Eu falei, pô, então secular, coisas que acontecem que não tem nada a ver com a religião. Tá, então a gente consome uma série de produtos que são feitos de uma forma secular, né? Que não é um cristão que está fazendo, né? Que não é alguém que está lá, o cara orou, fez essa caneca, que ele preparou, ele fez uma oração antes, né? Ele consagrou, não, fez, preparou. Então a gente consome. Às vezes o cara ele não escuta, por exemplo, uma música secular, mas ele assiste um filme secular, um filme de super-herói, uma parada toda nessa aqui. Mas assim, só resumindo rapidamente, para depois a gente entrar aqui, até numas musiquinhas que eu peguei aqui para a gente apimentar o assunto, mas a música secular é uma música em todos os gêneros, romântica, a música que envolve ali alguma cultura regional. Pega o Brasil mesmo, você vai para
lá pro sul do Brasil, você escuta um Varneirão, você vai lá para cima no Nordeste, o forró, um shot, São Paulo, um pagode, todos esses estilos. Porém, o que não se pode consumir, eu acho que um cristão, é tudo aquilo que é promíscuo. Isso aí não precisava nem ser tema de discussão, né? Qualquer cristão em sã consciência, ele sabe que aquilo que traz promiscuidade, que promove a promiscuidade, que promove o mundanismo dentro de si, pô, já era. Eu sei que tem gente que vai ficar bravo, mas eu não sei quem assiste curte esse tipo de música. Por exemplo, o cara perguntou, funk pode ouvir? Eu falei, funk nem música é. Então, assim, já sai um pouco desse negócio. É tudo menos música. Mas, para a gente já começar aqui, então pode sim, não tem problema nenhum você ouvir aquilo que te traz boas lembranças. Você está num momento romântico com a tua esposa, cara. Você não vai colocar lá um hino da harpa, um hino 15. Hã, Netão? Imagina, jantar romântico com a sua esposa. Amor, está aqui num jantar romântico, né, os meninos estão dormindo, né, não tem ninguém em casa, coloca o hino da harpa para ouvir. Né? Qual que é o sentido, né? Se aquele momento é um momento diferenciado, é um momento a dois, um momento de curtir um tempo junto, um tempo de qualidade junto, né? Tem algo aí? Manda aí. Não, pode seguir. Pode Você seguir? tá com uma colinha aí? Eu tô com uma coluna aqui, que eu peguei uma parada de alguns hinos pra gente falar. Mas vamos lá. Então a música... o raciocínio. Não, pra não perder. Mas a música, então, beleza. A música é música. A música, ela é universal. Então, é só pra gente conceituar antes de entrar aí na sua colinha. O que seria música gospel? A música que não é secular, ela é gospel? Então. Porque tem gospel, tem hino, tem harpa, tem salmo. Sim. Pra mim é tudo muito confuso. É mesmo, né? Então vamos lá. Então a música é música. Junção de harmonia, de ritmo e forma música. Aí o que você faz com a música, aí é outra parada. Então assim, vamos lá. Música secular. Tem grandes cantores, por exemplo, um exemplo. Quem que não curte uma música do Roupa Nova, né? Nossa, não. Agora eu preciso Tocou o coração, interromper, porque Vai. Roupa Nova é o que eu e a minha esposa a gente mais ama ouvir, assim. Bom, não sei, as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu sou músico, né? Minha esposa também é musicista, ela canta e tal. E, cara, pra mim Roupa Nova é de uma maravilha, assim, qualquer... Você pega a letra, a harmonia, o modo de composição deles é fabuloso, é fabuloso. E eu vejo que se aquilo não é um dom enviado para cada uma daquelas pessoas por Deus, eu não sei o que é. E outra, vale ressaltar que o Serginho Erval, que é baterista do Roupa Nova, ele é cristão. Sim. Né? Então, Cara, já vem por aí, né? Mas show de bola, Roupa Nova, você escuta Roupa Nova, você sai com o olho cheio de lágrimas, não tem como. Então, assim, citando alguns casos, você pega um Roupa Nova, música de qualidade, música bem feita, moda de viola, vai ter aqui em Amparo, daqui a pouco vai ter, acho que semana que vem aqui em Amparo vai ter esse evento aí sobre moda de viola, cultura caipira, que conta causos, conta história. Então, música, estamos falando de música ainda. Então, a música secular é a música que não traz uma conotação religiosa, não tem essa pincelada toda da religiosidade. Aí, beleza, aí vem a música gospel, que veio dos Estados Unidos, a palavra gospel, sabe o que significa evangelho, palavra de Deus, né? Então, eles entenderam que uma música, aí eles tiraram, a música gospel, ela se originou dentro dessa música, da música clássica. O hino gospel, por exemplo, o hino cristão, cantor cristão, harpa cristã, que são hinos que remetem a muito tempo, a mais de 100 anos. Então, o que os caras fizeram? Principalmente os negros americanos, né? As igrejas batistas americanas, igrejas, na sua maioria, eram músicos originários do blues, do jazz. Então, o que os caras pegaram? Pegaram essa música mais clássica e colocaram ela com um linguajar mais que a população, mais que o povo lá do gueto, a galera ali da periferia conseguisse ter uma certa familiaridade. Então os caras pegaram hinos, por exemplo, mais antigos, música clássica, música erudita, que ela tem um canto mais clássico, que remete uma questão de adoração, e trouxeram para uma pegada um pouco mais animada, mais alegre, né? Então você pega um exemplo, Elvis Presley, por exemplo, foi um cara que começou. Ele foi um dos grandes precursores, mesmo cantando música romântica, todos os estilos musicais. Ele cantava, nos seus shows, cantava música cristã com guitarra, com bateria, com uma sonoridade diferente. Então começa ali a música gospel, né, que a galera conheceu como não sendo mais um canto mais congregacional, mas uma música que você conseguia ouvir numa rádio, tudo, trocando ideia com os amigos, curtir um som, música até dançante e não tem problema nenhum. Porém,
Aí que entra essa parada toda do pode ou não pode. Né? Quando a gente fala sobre, você falou se pode ou não pode, alguém já foi mais radical e perguntou, é pecado ouvir música, não sei o quê? Agora, se a gente for entender o que é pecado, que pecado é um desvio de conduta, é errar o alvo, né? É se afastar daquilo que é originário de Deus, isso é pecado. Então, dentro da própria música gospel, aquilo que começou lá atrás, como algo simples, como algo puro, algo bacana, algo fácil de entender, com o tempo também começou a ter algumas distorções. Eu até anotei em casa, antes de vir para cá, eu estava anotando algumas músicas que eu posso ler aqui, Netão? Pode. Então, assim, aí o cara que vem, ele critica, por exemplo, a música, mas não pode ouvir a música secular. Pô, eu passei na frente da casa do pastor Chaves, o pastor Chaves estava lá trocando ideia, ela estava tocando roupa, ela estava tocando tinha um Carreiro e Pardinho. Né? Eu até brinquei com o Neto esse dia, ele foi em casa, eu estava conversando com ele, um querido amigo meu, que o senhor já recolheu, o pastor Obadias, que foi uma grande referência de inspiração na minha vida, ele dizia uma vez que ele estava conversando com os irmãos, e os irmãos trocando ideia e tal, e o irmão começou a tocar uma moda de viola e começou a cantar lá, Lucas, começou lá no Rio de Piracicaba. Aí o pastor chegou e falou, foi lá que eu me batizei. Aí mudou na hora, né? Aquele medo, achando que ia dar ruim. Mas enfim, então tem gente que talvez até vai assistir aqui, que tem esse hábito às vezes de falar, não, é só música gospel e tal. Vamos lá. Se pecado é desvio de conduta, é desvio de orientação, é errar o alvo. Vou te dar aqui algumas letras de músicas que são muito tocadas. Vou pegar até uma recente que todo mundo já vai direto no Sabor de Mel, né? Para falar sobre esse tema. Mas vamos deixar o Sabor de Mel para lá. Então, tem uma música que está bombando aí. Tem uma música que chama Intimidade. Aí você, Netão, você escuta, você responde o que ela parece. Intimidade? Chama Intimidade. É da Nívia Soares, a autora, quem toca a galera que veio aqui, Morada. Os caras tocam muito. Sim, mas beleza. Mas olha essa letra, é uma letra, Intimidade. Jesus, eu quero muito você. Pegar as suas sandálias, esconder para você não sair. É a letra da música, depois vocês pesquisem aí. Tô vendo aqui. Eu quero estar perto de ti e quero te abraçar, Nívia Soares. Né? Sinceramente, se você tirar letras, se você tirar o ambiente, se você tirar a estrutura em que esse conteúdo está sendo oferecido, parece tudo menos que você está falando com o Senhor da glória, mesmo com o Cristo ressurreto. Parece que você está trocando ideia com um amante, alguma coisa assim. Estou sendo bem claro mesmo e é o meu jeito mesmo, viu, gente? Tá? Então pode mandar bala, né? Claro, então, assim, à vontade. Pode, né? Claro, então vamos lá. Tudo. Dispensa comentário, né? Parece ser um joguinho. Senhor, eu peguei a sua sandália para o senhor não ir embora. Quem está entendendo isso? Não parece ser uma coisa meio fora do... E não é bonito quando você está na igreja, quando você você não percebe o que está rolando, o que o pastor está pregando. Né? Os louvores que estão sendo entoados, se aquilo de fato é música que coloca o homem como centro ou são músicas gospels que coloca Deus como centro. Então eu penso que é muito pior quando a pessoa ela deixa, por exemplo, de ouvir uma canção secular que fala de romance, que fala de amor, que fala de família. E às vezes consome um conteúdo que ela entende que aquilo está agradando a Deus, quando na verdade a própria letra ela diminui a capacidade do Cristo, como se eu tivesse autoridade sobre Cristo. Não, é muito louco isso. A pessoa que escreveu isso aqui é um gênio, hein? Senhor, eu peguei a sua sandália para o senhor não ir. Daí a pessoa que eu peguei a sandália de Cristo, não, tá aí, acompanhe, não, beleza não? Muita inspiração para o cara fazer um negócio desse. Dá um ar muito estranho. Quando eu estava ouvindo essa música, estava lá conversando, logo quando o pessoal veio aqui, né, o pessoal do Morada tocando, depois eu estava ouvindo em casa essa letra, fiquei prestando atenção na letra. E a gente nem tinha trocado ideia que a gente ia falar sobre música. Eu falei, nossa, que letra maluca, né? Eu mostrei para a Silvinha, falou, nossa, para minha esposa, né? Ela falou, nossa, parece que está trocando, parece que está falando com namorado, né? Sabe, joguinho de amor. Ah, não vai embora não. Então, mas isso é uma música gospel? Então, é uma música gospel. Uma música gospel de reconhecido autor. Então, mas vamos lá, vamos discutir, vamos nessa música então. Vamos discutir essa música. Vamos nela. Só uma correção, ela foi composta pelo pastor Antônio Cirilo. Antônio Cirilo, não é Nívia Soares, né? Acho que ela interpretou, né? É a Nívia que canta, mas é da época que ela fazia a voz feminina nas músicas do Cirilo. Isso, perfeito. Então, a Nívia Soares cantou, a banda Morada, ela está reproduzindo, trouxe uma linguagem, uma roupagem nova. Então, só essa frase incomoda. Sim, eu tô lendo aqui, ela fala muito de quero estar contigo, quero ser seu amigo, quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Eu quero muito você, pegar tua sandália e esconder, que é essa parte que você falou. Parte eu achei meio Se a gente... como é que a gente
a gente tem que ter intimidade para trazer Deus para próximo da gente, para estar perto. Ele sempre está perto, mas a gente tem que abrir os nossos corações e criar intimidade. Estou aprendendo isso nesse tempo que eu me converti. Né? A gente tem que orar, a gente tem que ler, a gente tem que participar, a gente tem que servir, a gente tem para poder abrir seu coração e abrir sua vida para Deus se aproximar. Aqui ela está falando de meio que uma pirraça, né? Vou esconder essa sandália para você não... É isso que tá. É o que mostra. Mas assim, música gospel não seria aquilo que leva o que está na palavra? Aqui não tem uma citação da palavra. Isso, Dá para classificar que isso não é música gospel? Então, ela entra no gênero pelo simples fato de ela ser composta, por exemplo, por um pastor. Então, o pastor compôs uma música, ele pode cantar a música inteira. Né? Tem algumas músicas cristãs, por exemplo, tem uma cantora da Nívia Soares, que ela cita quase que o hino inteiro não cita Deus, não cita nada, cita mais você, que você vai vencer, que você é isso, que você é campeão, tal, aquela coisa meio egocêntrica, né? Aquela coisa de colocando o homem como centro. Uhum. Então, essa questão de você definir como gospel, ainda no Brasil, ela é muito subjetiva. Né? Assim, é gospel porque ela foi criada para esse fim. Um pastor criou essa música para ser tocada dentro de uma igreja. Então, ela é gospel, beleza, é uma música gospel. Mas se você agora analisá-la dentro das entrelinhas, por mais que ela fala de Jesus, tudo. Essa questão de você citar como você, eu não acho desrespeitoso nem um pouco. Né? Tem gente que vem, pastor, você está falando de Jesus como você é desrespeitoso? Não. O próprio Cristo, uma vez, João capítulo 15, ele diz, não vos chamarei mais de servos, vos chamareis de amigos. Né? Eu quero ter mais intimidade, não precisa chamar eu de servo, de senhor, essa parada toda. Vocês são meus amigos. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Só é problemático quando eu pego aquilo que é o centro do evangelho, que é Jesus, e eu coloco Jesus como algo muito a par da minha pequenez. Né? Cristo, ele é além. Cristo é perfeito. Então, quando eu coloco esse jogo, Senhor, eu quero o Senhor. Né? Então, eu vou pegar as suas sandálias para o Senhor não sair perto de mim. Dá a impressão que Jesus, ele é humano. Que Jesus, ele se apequenou. Ele se fez humano, né? E regressou para a tua glória. E ele mesmo disse, eu estarei convosco dentro de vós, né? Todos os dias, até a consumação do século. Então, ele é Senhor. Ele é autoridade, né? Então, assim, mesmo assim, você tem que ir dentro do rol das músicas gospel. É uma música gospel, né? Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Eu até citei Mateus 28, 20, né, que o texto diz assim, eu quero o Senhor aqui, eu vou esconder essa sandália para o Senhor não sair perto de mim. Isso quebra o princípio de Mateus 28, 20, que diz assim, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. É como se Jesus estivesse falando, não precisa esconder minha sandália não, pode ficar cegado. Que na verdade ele está aqui, a gente tem que se aproximar dele. A gente tem que sentir e quebrar essa parede. Exato. E esse tipo de canção, ele meio que diminui Cristo, ele diminui essa autoridade, essa proximidade espiritual de Cristo como se ele fosse algo muito volátil, né? Como se ele fosse pequeno, como se fosse mais um senhor, um líder. Entra aqui, vai para lá, eu vou abrir a porta para o senhor entrar, aí o senhor entra, aquela coisa meio de estar perto, estar longe, quando na verdade ele só está perto. Né? Ele está muito perto de nós. Né? Então, por mais que seja... Mas por que funciona? Por que esse tipo de canção ela funciona? Porque ela traz ela funciona, no que eu digo, no sentido comercial. Por que é vendável isso? Isso vende. Porque ela atinge um grupo de pessoas, por exemplo, dentro das igrejas hoje que existem, que é uma galera um pouco mais jovem e tal. É claro que não quer dizer que porque é mais jovem não tem interesse pela escritura, mas que tem essa coisa do TikTok, de ser muito mais prático, de ser muito mais rápido. Eu não quero perder tempo para pegar um hino e estudar um hino. Agora tem mais essa, pastor Chaves. Tem que ficar pegando o hino e vendo detalhe por detalhe. Não, mas ele traz uma doçura, algo muito palpável, muito fácil de ser identificado. Ou seja, o menino curte um som desse, ele não precisa nem explicar se aquilo é uma música gospel ou não, sabe? Não vai trazer ali elementos que alguém vai, por exemplo, passar perto dele, ele curtindo esse som, vai falar, irmão, estou ouvindo o hino da igreja lá. Não, porque não parece, né? Não parece. Não, entenda que isso não tem nada a ver com salvação. O que eu estou dizendo aqui é que é algo que talvez não traga tanto benefício do ponto de vista da adoração. Não te leva muito a adorar. Te leva muito. Mas dá para dizer que chega a ser uma heresia? Dá para dizer, sem dúvida. Claro que dá. Porque a heresia é tudo aquilo que quebra um princípio bíblico. Então, toda vez que eu falo algo
eu prego algo, pastor da sua igreja, eu como pastor de qualquer igreja que estiver ouvindo, ministra algo que quebra um princípio bíblico, por exemplo, isso aqui quebra que princípio bíblico? O princípio do fato do próprio Cristo ter dito que estaria conosco. Quando eu canto que eu estou, por exemplo, segurando, é que ficou meio engraçado também, né, Joyce? Se você perder, depois você lê a letra aí, ficou meio engraçado, né? Eu seguro a sandália para o senhor não ir embora, tipo assim, depressão, que ele não é mais o Cristo ressurreto, que ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu e disse, eu estarei com vocês todos os dias, né? Parece que eu estou fazendo uma pirraça, né? Então eu quebro um princípio bíblico, eu estou disseminando uma heresia, por mais sutil que seja, né? Quer partir para o próximo hino? Só para ver, o Lucas que é músico, você tem alguma consideração? Lucas, você pelo jeito conhece essa música. Eu conheço muito bem essa música, é bonita, porque hein? eu assim, sou... estrutura... Não só eu, mas eu venho de uma escola assim, de adoração que a gente tem muito como referência o pastor Antônio Cirilo. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre essa canção. Eu não acredito que ela seja uma canção congregacional. Sim, não. Né? Porém, ela é uma canção que a gente olha pela vertente que é uma canção de devocional. Por quê? Ela fala, Jesus, eu quero ficar contigo, quero ser teu amigo. Todas essas partes, né? Eu quero ficar contigo, quero ser teu amigo. Aí depois ela fala lá, quero deitar no seu colo, te contar tudo o que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo teu coração e me acalmar. Lararararará. Depois ela fala, né? Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço. Eu vejo essa canção com uma visão de uma criança, mas uma criança com o pai. De que ela quer... lógico, não é uma canção de... Eu não vejo uma canção como uma canção de adoração vertical, né, que a gente chama. Né, como, mais pessoal. Né? Como quão grande é o meu Deus, cantarei. Enfim, mas ela é uma canção É como se fosse uma declaração de amor, mas é uma canção realmente, uma canção devocional, vamos dizer assim. Uma canção escrita em um momento de declaração de amor do autor para Cristo, né? Essa é a visão que eu tenho dessa música. Né? Acredito que tenha sido essa a intenção do pastor Antônio Cirilo ao compor essa música, né? Tanto que, assim, algumas pessoas... Eu posso até parecer um pouco radical com isso, mas não são todas as canções que a gente pode chamar de louvor, né? Sei lá. Essa é uma canção cristã, mas é uma declaração. Ela não é uma canção congregacional, né? Mas é só essa visão que eu queria colocar, que eu vejo como de uma criança brincando com o pai, né? Pegar tuas sandálias e esconder, calçar nos meus pés os teus sapatos, né? Acredito que a Alice faça isso. De colocar a sandália. Pega o meu pé. Pé, papai. Exatamente. Mas é só esse adendo que eu queria colocar. Não, show de bola, pouco muito sobre bem. A visão que eu tenho sobre essa canção em específico. E é perfeita, e essa canção ela é linda. Ela é linda. Como a questão aqui, o tema é abordar isso, né? O que mudou? Que traz uma situação meio que, com o passar do tempo, o que acontece? Quando eu paro para analisar alguns fatos assim, os pais da igreja, os caras que deram a vida, morreram queimados, Agostinho de Hipona, John Rush, Martinho Lutero, essa galera toda que lutou para manter uma igreja casta, sabe? Uma igreja que os seus princípios não fossem perdidos. Quando você libera muito detalhes, assim, é mais um canto, ele não é mais uma música como adoração, não é, mas não tem problema nenhum. Só que com o passar do tempo, isso vai se massificando e vai se deteriorizando isso. É passível que daqui a alguns bons anos a gente já não tenha tanto canto de adoração, que nem o Lucas comentou muito bem, corre esse risco. Porque a gente teve uma ascendente assim, dentro da vida cristã assim, de queda livre de alguns 30, 40 anos para cá, do ponto de vista da teologia, do ponto de vista da adoração, em que se fragmentou muito, né? Muitas coisas perderam um pouco e claro que é importante inovar a tecnologia, novas melodias, eu amo música, eu não toco nada, cara, mas eu gosto de ouvir todo tipo de música, amo quem toca, meu Deus, se isso é pecado, tem inveja, acredito que é, claro.
Mas eu vejo o cara tocando, o cara que mexe no som, que é um dom maravilhoso, acho lindo demais, sabe? Só que assim, com o passar do tempo, algumas coisas foram se perdendo, sabe? Esse princípio de colocar Jesus como centro, Deus como centro, né? Grandes partes hoje das músicas gospel, a gente conhece como música gospel, ela tem o homem como centro, aquele antropocentrismo, né? O homem muito como centro. Quando isso começa demais, aí eu acho que acende uma luz vermelha. Uma coisa ou outra, tudo bem, te dizer que você vai vencer, dizer que pô, a luta, né, vai chegar ao fim, você é um vencedor, você é legal, você é bonito, você é bacana. Tipo aquela vai valer a pena. Vai valer a pena, oh, coisa linda, você sai de lá, vai valer a pena, né? Mas assim, quando isso começa demais, quando você vai tirando a centralidade de Cristo, o homem muito como centro, as coisas começam a tomar um rumo muito perigoso. Por isso que 1515 lá, 1517, 31 de outubro, logo a gente vai comemorar o dia da Reforma Protestante novamente, Martim Lutero, ele afixou lá as teses dizendo o que era o norte de uma vida cristã, que é só a Escritura, só Cristo, só Deus, só a graça como salvação. Então, beleza, a partir dali começamos como protestantes, baseado nessa estrutura de fé, que somente Cristo, que não tinha nem alguém para intermediar a gente, não havia mais necessidade de alguém em qual eu chegasse e falasse dos meus pecados, eu tivesse que pagar uma penitência, por isso eu tenho um acesso direto com o Pai. E isso aconteceu. Chegamos num ponto agora, claro que não vou ser tão radical a ponto que precise de uma nova reforma, reformular algumas coisas, mas eu acho que quando exagera demais no antropocentrismo, no centralidade do homem, aí a coisa começa a ficar muito perigosa, porque o homem começa a se sentir, né, Lugão? O homem começa a se sentir muito como a última bolacha do pacote, ele não pode passar mais luta. O pastor lá, como chama o pastor da Lagoinha lá? O André Aqui, Valadão, o pastor o Murilão, pega o Murilo aí da Lagoinha aqui, o pastor Denis lá da igreja lá, ele vai chamar a atenção de alguém, vai corrigir alguém, o cara dói inteiro. Aí viram uns crentes mimizentos, que foi se acostumando ele ser o centro. Né? Exemplo, o próximo hino aqui que eu queria comentar. Pois não. Né? Pode comentar, né? Pode. Pode comentar, vamos lá, comentando hinos hoje, comentando louvores. Né? O nosso comentarista, na verdade aqui é o Qual é a Música? Qual é né? Qual é a música? Quantas estrelas o Chaves dá pro louvor? Essa foi boa. Qual que é o próximo louvor? Deus não rejeita a oração. Você acha que Deus não rejeita a oração? Conhece hino? Deus rejeita a oração. Mas o hino está dizendo assim, ó. Deus não rejeita a oração. Né? Por quê? Segundo o escritor, oração é alimento. Aí ele diz assim, comete 2 erros numa pequena frase. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Pô, então nunca li a Bíblia, né? Porque o dia que você vê Cristo na cruz, sem a resposta de Deus. Vamos falar de justo então, Jesus. Jesus estava na cruz e o Pai o ignora, o Pai não responde, o Pai não faz absolutamente nada, porque havia um plano a ser cumprido. Falando do cara, do justo, Jesus Cristo. Não citei Jó, não citei aqui os mártires, os cristãos primitivos que morriam queimados, e ele clamando, não quero morrer, e o leão vinha e os alimentava, e eles eram semente que fizeram que hoje a gente estava aqui. Então, quando alguém escreve assim, Deus não rejeita a oração, eu lembro de Moisés. Eu até citei o texto aqui, Moisés teve um momento em que a nação, saindo do Egito, sob o comando de Moisés, o povo começou a reclamar demais, né? Porque nunca estava bom. Né? O povo estava lá apanhando, chicotada no lombo, aquela loucura toda, para a gente citar sobre esse hino. Aí Moisés sai com aquela galera toda, mais de 2 milhões de pessoas, conduzia aquele povo pelo deserto, ia para a terra prometida, o povo escravizado, ninguém queria mais estar lá. Só que chega um momento em que eles meio que se acostumaram com a graça de Deus, sabe? Acostumaram com uma coluna de fogo à noite, eles se acostumaram com o maná que caía todos os dias, na sexta-feira caía o dobro, porque eles não podiam pegar no sábado e tal. Então, assim, eles se acostumaram com os milagres, começaram a reclamar, cara. Parece depois de reclamar. Começaram a reclamar, murmurar. O que aconteceu? Começou umas serpentes a surgir aí, o pessoal já deve ter lido essa palavra, esse texto, números. Algumas serpentes do deserto, que já existiam no deserto, não é que Deus mandou, elas existiam lá no deserto, porém, elas não picavam o povo de Deus que estava ali, porque o povo estava debaixo de uma obediência. Mas quando começou a murmurar demais, aí Deus olhou bem e falou, cara, tem uma serpenteada boa ali, não está picando a canela de ninguém até agora, né? O judeu passava por cima da serpente, a serpente queria picar, mas não picava, não tinha autoridade, não podia fazer aquilo. Quando a murmuração começa, cara, a Bíblia diz que começa uma mortandade com aquela nação, começa uma mortandade com o povo de Israel por conta da desobediência, por conta dessa parada toda. Olha que vento, cara.
Coisa linda, hein? Deus falando aqui, hein? Você começou a falar. Começou que Deus mandou serpente. Hoje tá feliz ou tá bravo? A gente tava com calor aqui, gente. Exato. Tá 40 graus. Tô olhando ali, tá vindo uma Maravilha. tempestade Não, na montanha. Lindo demais. Eu glória a Deus por isso. Mas vamos lá. É muito Tá gostoso. mudando, Deus só falar que ele mandar serpente, mas ele manda muita graça também. Vai mandar graça, não sou serpente não. Mas vamos lá, pra gente falar, a gente tá falando de música, né? Então eu escolhi algumas músicas aqui pra gente citar, né? Porque às vezes, antes de você criticar que não pode ouvir música secular, só música gospel, olha o que você tá consumindo, olha o que você tá ouvindo aí, né? Então pra gente citar sobre esse texto. Então as serpentes começaram a picar a galera, começou a morrer um, morreu outro, morreu um, morreu outro. Aí o que o povo fez? Chegou em Moisés e falou, Moisés, você é o cara, velho. Você ora, Deus responde. Você trocou ideia com Deus cara a cara. Você, ô louco, Moisés, cara. Moisés, Deus não ia responder Moisés? Era amigo de Deus, cara. Ele viu a Deus. Moisés escolhido por Deus, né, Lucas? Era o cara. Aí ele vai lá e ora a Deus. Fala, beleza então, ora a Deus, Senhor. Essas serpentes estão picando a turma aqui, está morrendo gente, Senhor. Não tem como fazer essa serpente ir embora, não, tirar do meio de nós. Aí Deus rejeita a oração de Moisés. E não responde a oração de Moisés. Ao invés de Deus tirar a serpente, Deus dá mais trabalho para o povo. Falou, Moisés, vocês preparem lá uma serpente de bronze, uma parada assim, coloca ela no meio do povo. Todos aqueles que olharem para a serpente serão curados, serão restabelecidos. Trazendo um... Quer dar uma parada? Não, pode. Trazendo aí a ideia do Cristo. Trazendo da ideia da cruz de Cristo como salvação para a nossa vida. Então Deus não respondeu a oração, Deus rejeitou a oração. Ou seja, você está falando aí, Moisés, eu não vou te responder. Eu vou te dar algo para você fazer. Só para situar, essa música chama Com Muito Louvor, composta por Eliseu Gomes. Bom, mas essa música toca em tudo que é congresso de igreja, da Bleia, de igreja batista. As igrejas mais neopentecostais não tocam tanto. Assim, acho que é bem provável que algumas igrejas, Bola de Neve, Lagoinha, acho que não tocam muito. Mas as igrejas que compõem grupos, por exemplo, grupos tipo de oração, né? A igreja, a assembleia, tem todos esses grupos, né? Aí estão lá, as irmãzinhas começam a cantar, Deus não rejeita. Aí o pastor que dá aula de teologia está com as duas mãos levantadas e dando glória. Assim, mas é que ele não para pensar, falou, peraí, irmã, Deus rejeita sim a oração. E ele sim, ele já deixou justo sem resposta. E já deixou no sofrimento. Né? Estevão, cara, teve um cara mais justo que Estevão, ele foi o primeiro mártir, foi apedrejado, e ele clamou ali. Eu li ontem a história de Estevão. Pô, maravilhosa. Então, assim, não precisa nem entrar muito em detalhes. Deus rejeita a oração. Então, assim, responde aí, você que está ouvindo aí, depois você manda bala aí, não tem problema nenhum. Isso está certo, está errado, estou falando alguma besteira, ou o que nós estamos vendo aqui é diante de algo que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com os textos bíblicos, né? Algum comentário aqui, mano? Manda bala aí, não, eu quero ver o Lucas. Tranquilo. Isso daí também eu concordo em gênero, número e grau aí, essa letra dessa música aí. Na verdade, vamos entrar um pouco nessa letra e falar um pouco, tipo, Deus não rejeita oração. Deus, às vezes você ora há tempos e Deus não responde, né? Todo mundo teve uma passagem assim, certeza. Né? De silêncio, né? E às vezes o silêncio é a resposta, às vezes, né? Exato. E se você orar por algo que está errado, Deus não vai rejeitar a sua oração, não vai? Menos ainda. Aí que ele não vai responder, porque não faz sentido, né? Pô, vou dar uma informação aqui. Como pastor, cara, eu já tive situações da pessoa, por exemplo, pedindo oração para Deus preparar para ela uma pessoa, e a pessoa era casado. Como que Deus vai responder um negócio desse? Eu falei, irmão, que viagem louca é essa? Não, parece que não está muito bem no relacionamento. Falei, olha que fura-olho gospel, que perigo isso dentro da igreja. Não, João, o cara está dentro da igreja de olho na esposa do cara e pedindo a Deus, e lá torcendo para dar errado. Quem que vai responder um negócio desse? O diabo que vai responder isso. E essa não precisa ser crente para fazer, que esse é um mandamento, né? Sim, né? Não precisava nem ir, né? Vamos entrar, né? Então, assim, trazendo aqui para o tema, né? Então é uma letra maravilhosa, assim, é bonito, toca muitas igrejas, a galera fica feliz, entra em levanta as mãos, tudo. Mas quando você vai colocar isso, beleza, é música, né? Então vou tirar aqui, é uma música. Então eu tirei aqui a melodia, coloquei para lá. Tirei ritmo, coloquei para cá. Deixou a letra, vamos ver o que o autor estava inspirado para escrever. Na Bíblia que não era, porque se tivesse pelo menos lido a Bíblia, ele ia entender que não faz sentido nenhum. Né? Um exemplo aqui, Provérbios 28, 9. Deus, ele... Eu quero ler, pode abrir aqui? Pode. Acho que eu não anotei. Olha lá, galera, se você tiver com a Bíblia aí. Provérbios 28, 9. Depois vocês editam aí. O que desvia os seus ouvidos mais rápido, né? de ouvir
A lei. O que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Perfeito. O que isso quer dizer? Aquilo que te desvia, aquilo que é o que você acabou de falar agora, aquilo que não é o centro da vontade de Deus, para Deus soa como abominável. Deus rejeita a oração. Deus ele não vai dar mínima para o que você está falando. Você vai perder horas e horas de oração, de jejum, de campanha, vai subir no monte, vai descer no monte, vai subir no Everest para orar e não vai rolar nada. Então, assim, para essa letra de 1 a 10, 0, no ponto de vista não de melodia, porque ela é bonita. Né? As demais letras são legais, mas esse ponto específico é um ponto assim, de um erro doutrinário muito grande. Né? É um erro doutrinário assim, muito, muito grotesco. Né? Mas vamos lá, é bem isso mesmo. Tem mais exemplo aí? Tem, não sei se você quer entrar em outros... Manda bala. Você tá gostando, né? Você gosta, né? Manda bala. Então vamos lá, um exemplo aqui que eu acho legal, de alguns hinos. Gostei. Aquela do Anderson Freire é bacana, mas é uma música que se tocou muito, tem apenas um detalhe nela, que a gente comentou aqui, mas eu quero ler Isaías, você vai ler? Lê aí, Netão, vai, 59:2. Isaías 59:2. Isaías 59, versículo Fezinho bom. 2. O que diz aí? Estou abrindo aqui. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Profundo, caro. O que a gente entende desse texto? As nossas iniquidades, os nossos pecados, ou seja, quando eu escolho viver uma vida de pecado, por opção, né, eu escolho viver isso, a Bíblia diz que é uma forma que é como se eu tivesse separado, né? Houve uma separação, houve um elo que se quebrou. A música ela diz assim, o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Então, assim, o pecado sim, ele consegue esconder. Ele consegue. Quando eu procuro viver em pecado, obviamente que ele vai esconder e muito a marca de Jesus que existe em mim. Né? O que evidencia a marca de Jesus que existe em mim. E que aquilo que o apóstolo Paulo, do fato de nós sermos a carta de Cristo, é quando eu ando segundo a vontade de Deus. A gente consegue ser íntegro 100%? Não. Mas quando eu procuro, quando eu busco. Então é um texto, é uma canção que se toca muito, é bonito, porém nessa parte especificamente ela traz uma conotação assim, muito, muito perigosa, né? No sentido de que, beleza, o pecado nenhum, então não consegue esconder a marca de Jesus que existe em mim, então beleza, vou continuar fazendo o que eu continuo fazendo e está tudo certo, né? Quando, Essa é a música Raridade, de Anderson Freire, né? E tocou muito, maravilhosa essa música. Repito, cara, não quer dizer que você escuta essa música, que você gosta dessa música, quer dizer que você está condenado, não tem nada a ver. É um detalhe na música que traz, às vezes, um erro doutrinário, né? Lembrando que, assim, né, isso serve principalmente para falar para aquelas pessoas que falam que você ouvir música secular é pecado, né, que ouvir música secular é pecado. Essas músicas, elas inflam, né, o ego do homem, né, do ser humano, e que muitas vezes, em comparação com uma letra de uma outra música, de uma música romântica, por exemplo, ela fala muito mais. Uma música romântica secular fala muito mais sobre o amor de Cristo, né, Exato, de Cristo para a igreja, como de um marido para a esposa, do que uma música como essa, ela só vai inflar o ego do homem. Só vai inflar. Perfeito, cara. Aproveitei para pôr café pro senhor, tem que ir na sua. Maravilhoso. Fica à vontade. Perfeito. Por quê? Qual que é o outro detalhe aqui também? Quando você escuta uma música secular, uma música romântica, a proposta você já sabe qual que é. Né? Você não vai colocar lá outros cantores, um Chitãozinho e Choró. A Silvinha, ela ama as músicas de Chororó, Evidências, né? Como chama aquela outra lá, mano? Aquela outra lá O Menino da Porteira. Ela gosta dessas músicas. E show de bola. Quando você vai escutar esse tipo de música, quando você coloca esse tipo de música, você já está sabendo qual que é a proposta, né? Então, não é uma música que você vai ouvir para trazer edificação espiritual, ou seja, não é uma música que você vai ouvir para colocar antes da leitura da palavra. Vou fazer uma oração, vou colocar aqui como fundo, sei lá, um desses cantores. É uma proposta diferente. Quando você entende, então, que você vai escutar uma música gospel, que é evangelho, que é da palavra de Deus, você já vai pronto para ouvir aquilo, para se conectar com o divino. Aí quando você chega diante disso, e você não consegue, claro, de certa forma, se conectar, porque ela já tem erros aqui, doutrinários grotescos. Então, assim, você tem que identificar cada proposta. Um exemplo clássico, Cantares de Salomão. Já leu Cantares de Salomão? Não. Leia Cantares de Salomão. Né? Quando eu era menino na igreja, eu ficava até com medo quando a Bíblia caía no Cantares de Salomão. Porque Salomão
essa aqui quem vai escutar é maior também, beleza, né? A Salomão fala da sua mulher, fala do seu momento íntimo, fala dos seios da sua mulher, Salomão fala do corpo da sua mulher, dos dentes da sua mulher, e que são canções. Cantares de Salomão são canções de um casamento. O casamento do povo judeu demorava aí mais de uma semana. Isso eram músicas que eram cantadas. Então não havia dentro dessa canção uma canção de adoração, de louvor, porque não era proposta naquele momento. Naquele momento ele enaltecia a beleza da tua mulher. Chega um momento que ele diz que a mulher era tão bela que ela se assemelhava às éguas como chama? De Faraó. Éguas de Faraó, porque eram belas. Você vai falar isso para uma mulher, vai fazer isso para tua mulher hoje. As éguas dos carros de Faraó te comparo à minha amada. Nossa, coisa linda. Você chega isso para tua esposa lavando louça. Chega no pé do ouvido, assim, no ouvidinho e fala. Quando ela tiver de TPM. Nossa, ela tá morte na hora. Mas olha como que é. Mas vamos lá. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Não, é maravilhoso. Vou pregar isso na igreja. Então, assim, existe um propósito para cada fim, para cada situação. Ó, né? meu amado, é para mim um ramalhete de mirra. Passará a noite entre os meus seios. Olha que profundo isso. Imagina, eu lembro quando eu era moleque, cara, tinha esse negócio de abrir a Bíblia, né? Pra Deus falar. Já caiu nessas paradas aqui. 15 anos, 13, 14 anos. Eu fui pedir perdão para Deus. Eu achei que foi o Satanás que abriu e colocou ali para me perturbar. Né? Porque imagina um moleque de 13 anos, conhecimento zero, não tinha instrução nenhuma, com mais dúvida do que nada, sabe? Não tinha nada para pesquisar. Aí você coloca lá, você vê um cara falando dentro da Bíblia, falando sobre o pescoço, que era uma torre, os dentes da mulher, os seios, como cacho de uva. Né? Eu falei, gente, que loucura é essa? Que parada é essa? Né? Então, assim, se você que está assistindo aí, que tem esse hábito, e é foco para você, que não estou dizendo para você sair daqui se você gosta só de ouvir música gospel, cara, o canto congregacional, glória a Deus, pelo amor de Deus, não escuta eu, né? Mas se você tem essa dúvida também, falou, que legal, cara, às vezes tem músicas que são boas, até por conta dessa questão da apreciação, você aprende a apreciar melhor. Né? Quem aprecia um bom vinho, quem aprecia um bom café, como por exemplo esse aqui, qual que é esse aqui? O Expresso. Não, mas qual que é a... Ele tem um nome, cara, legal. Ah, esse eu não sei. Qual que é Humberto, mas eu não sei. Mas ele tem o que? Amadeirado, né? Essas coisas. Esse já não é. Esse já é Humberto. Eu não sei. Sim, sei. mas tem tudo isso, quem gosta de apreciar. Então, se você tem o hábito de apreciar uma boa canção, uma boa música, cara, legal, você atende. É uma terapia, cara. Você pega uma música que você curte muito, você entra no Google, você vai lá e você coloca o cantor, a letra, e dá uma olhada. Não estou dizendo porque é para você deixar de ouvir, não, mas isso vai te enriquecer. Esse é um carafe que alia porções chique. dos maiores sabores de café filtrado amados pelos brasileiros, segundo a Nespresso. Carafe Pour Over Style. Que isso, um blend exclusivo de arábicas da América. Que isso. São cafés colombianos e peruanos misturados, segundo a Nespresso. Eu gosto porque ele parece um cafezinho coado. Não, ele tem sabor mesmo. Para um pouquinho? Fica à vontade. Ô pastor, não sei se o senhor já chegou a ver essa fala da Fernanda Brum. Se eu não me engano, ela falou no podcast, quando ela foi no Hub, no podcast do pessoal do Morada, que o que a gente chama de música secular hoje em dia, né? A gente usa o termo secular para se referir a uma música que ela não é cristã. Sim. Mas as pessoas esquecem que a música secular é aquela... Na verdade, a primeira música, a primeira forma de música que teve é a música sacra. É a música religiosa, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, a secular, né, que vem de séculos... Sim, exatamente. Na verdade, é a música cristã. É a música cristã. Porém, né, hoje em dia a gente usa o secular para se referir àquilo que não é cristão. Aquilo que não é cristão. Mas a música cristã, a música sacra, ela vem muito antes da música dita popular, secular, né? A música que não é cristã. Exatamente. Então, é só a título de curiosidade, Boa. assim, né? Mas é isso aí mesmo, cara. E até a Bíblia fala, né, que como Deus fez todas as coisas, Ele fez tudo aquilo que pode ser usado em artifícios musicais, e Deus criou todos os ritmos. Porém, esses ritmos eles foram pegos por Satanás e deturpados para que eles fossem, né, utilizados de forma pejorativa, né? Então, e até cai que muitas pessoas acabam caindo no engodo que a gente está tratando no podcast hoje, né? De que não se pode ouvir música secular. Cara, tudo foi criado e inspirado por Deus.
Só que Satanás, ele infelizmente utilizou desses artifícios para deturpar e perverter muitas das coisas que eram santas, né? Exatamente. Temos mais exemplos aí? Tem alguns exemplos, que tem acho que uns 2 ou 3, pode citar? Pode, vamos porque lá. daí cada música ela traz uma parada, né? Então a gente falou aqui, o clássico da Damares eu nem vou comentar, cara. Comenta Pode não? comentar. Palco combina com o evangelho? Comente, ué. Não, mas vamos lá, todo mundo é o único que todo mundo conhece, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Então, tem? Alguém? Não, pode falar. Sempre tem, né? Sempre tem, E mas essa a galera gente... tá na plateia, você no palco? Não sei, na verdade. Virou artista então agora. Até porque eu não tô no palco, né? A gente não tem no palco, porque eu começando a ler a Bíblia agora, né? Sim. Mas tem uma passagem que Deus fala para você quando chegar num casamento, fazendo uma alegoria, para você não sentar no lugar nobre, né? Para você sentar num lugar, tipo, você ficar de forma humilde, porque você pode ser convidado para ir lá, ou esse pode simplesmente ser o seu lugar, né? A gente tem que agir com humildade, né? Perfeito. Essa colocação é muito sábia, cara. É até para os dias de hoje. Sendo no tempo de Cristo, foi uma orientação em relação a isso. Quando você chegar em um ambiente, não senta na frente não, velho. Senta lá no cantão, fica lá de boa. Porque se quem está organizando, quem está conduzindo, te ver como relevante, vamos dizer assim, ele vai te chamar para vir lá, né? Pô, é muito mais honroso você vir para um lugar de destaque do que você ser tirado, né? Imagina, chega lá o Chaves, tá tendo um evento, eu quero sentar lá na pompa, né? Aí fala, você não pode descer? Você não pode ser por gentileza, tal, que tá vindo, tal, fulano Na de tal. política tem muito isso. Na política tem muito isso, tem muita gente que não pega esses detalhes, Eu passa trabalhei vergonha. como assessor, a gente tem que chegar, por favor, deixa a outra Cara, autoridade entrar aqui, sai daqui, entra aqui. Aquilo é triste, cara. Aquilo queima todo tipo de filme. Então, o que essa música fala? Essa música gospel fala. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, é que até um ritmo gostoso. O ritmo é da hora, dá uma sensação legal, sabe? Mas quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, o que vai acontecer com elas? Vão se arrepender, velho. Vão se arrepender. Por quê? Porque ela vai estar na plateia. E você vai estar na onde? No top mais, no top. Você vai estar lá em cima, vai estar lá no palco. E vai olhando, vai ver brilho de Jesus em você. Irmão, quando essa estrutura, a gente coloca essa estrutura, tenta visualizar essa estrutura acontecendo. Eu passando pela prova, luta, e a galera só aqui, não vou ajudar o Chaves, não. Aí, de repente, o Chaves cresce, sei lá, na vida financeira, tá lá, tá bombando. Aí, onde que ele tá? Tá lá no topo, e a galera lá na plateia. Tudo que não vou ver em mim, se isso for permissível, se eu sentir assim, vai ser o brilho de Cristo. Porque o Cristo não nos ensinou assim, né? O Cristo, ele nos ensinou a ser servo. Um dia, cara, ele pegou aquele pé cheio de chulé de Pedro, sujo, e começou a lavar, lembra? Começou a lavar o pé de um, o pé do outro, numa boa. Começou a lavar o pé da galera. Aí Pedro, não, pelo amor de Deus, mestre, não faz lavar meu pé não. Não lava meu pé não. Aí falou, Pedro, se você soubesse por que eu estou lavando o teu pé, o que isso significa, Pedro? Você pedir para te lavar inteiro. Eu falei, Jesus, então lava-me por inteiro, então joga água em mim, né? Porque Jesus estava falando sobre o princípio da humildade. Eu digo que o cristão, ele perde esse princípio, ou seja, porque eu conquistei grana, porque eu conquistei algum tipo de status, eu consigo estar em um palco olhando alguém na plateia, eu tendo essa estrutura de acontecimento, eu posso ter ganhado tudo menos a essência de Cristo. Então a música, essa é uma música assim, um clássico, né, dentro desse tipo de comentário. Sabor de mel, né? Esse tem o sabor de mel. Mas ela é muito louca, né? Ela dá uma sensação assim de, nossa, agora vai, agora, né? Agora vocês vão ter que me engolir, né? E tem gente que fica. Tem algumas igrejas assim mais acaloradas que quando toca essa parada aqui, você só vê irmãozinho olhando um pro cara do outro assim, Então, eu quero fazer uma... Desculpa cortar, não, mas... vai, manda bala. Como é que toca um negócio dentro da igreja? Mas toca, cara. Mas como é que toca? Mas toca, por quê? Vou te falar por quê. Porque, veja bem, hoje, o que acontece, cara? O que acontece? A gente... Não precisa mexer nas coisas, não, pra ficar aí, não precisa... Não, fica tranquilo, arrumar né? as coisas pra ir embora, né? Não tem... Mas o que eu acho que acontece é o seguinte, que dentro das igrejas hoje, o que algumas igrejas precisam? Eles precisam de público, eles precisam afirmar a identidade. Nem sempre o foco é o evangelho, né? Não adianta a gente querer ser hipócrita aqui, mas nem todos os objetivos de denominações que sejam nós vamos colocar um hino aqui para enaltecer o Senhor. Eu vou colocar porque está na moda. Por que esse hino tocou demais? Porque ele bombou, ele viralizou. Pô, se viralizou, vou tocar na igreja. Mas é assim que funciona. Você sabe como é que funciona. Tem um hino que toca, depois você não aguenta mais ouvir aquelas músicas. Não tem? Não toca tanto?
Porque bombou, por exemplo, no YouTube, bombou na rádio, então tem que pôr na igreja porque ela bombou. Não vou colocar uma música que não está bombando. Tipo assim, então na mente de quem dirige uma igreja, uma congregação, eu tenho que colocar o que está do topo. Para a turma gostar, porque né, vai dar audiência, vai dar likes, vamos dizer, no linguajar de hoje. A galera vai curtir mais. Então, porque não se preocupa mesmo em oferecer um bom alimento. Resumindo, infelizmente, muitas igrejas, quando eu coloco qualquer conteúdo para a pessoa ouvir, é porque eu não estou preocupado com os detalhes. Estou preocupado só em massagear teu ego, para você ficar feliz, para você se sentir no palco mesmo, e beleza. E pode ser contribuir, pode ser vir, fazer número e já era. Resumindo, é bem isso. Né? E quem está em liderança de igreja, que não se atém a esses detalhes aí, é por esse motivo. Né? A pessoa não filtra, né? Não filtra informação. Tem algumas igrejas que tem um ministro, por exemplo, de louvor. Tem um cara, por exemplo, um ministro de louvor, um cara que ele faz essa filtragem. Não põe lá qualquer coisa. Ele faz esse rateio. O que eu vou oferecer para a igreja? Porque pensa comigo, Neto, você chega num culto de domingo e você vai lá para ouvir uma palavra, o pastor preparou aquela palavra com todo cuidado, com todo esmero, pesquisou, marcou no papel, remarcou, colocou, preparou com carinho, orou a Deus e ele vai oferecer isso para a igreja, geralmente é no último momento da igreja. Tá? Só que daí antes, o pessoal do louvor não preparou nada, colocou a música que vem na cabeça porque está dando audiência, porque é bonita, porque é legal, colocou um monte de conteúdo que coloca o homem como centro, aí depois o pastor vai pregar uma palavra que coloca só Cristo como centro, e Cristo é o centro da igreja, é o que vai nos salvar, que vai nos libertar, então fica uma dualidade, ou seja, todo tipo de alimento da igreja tem que ter uma certa coerência. Né? O que o pastor oferece não quer dizer que a música precisa ser chata. Eu tenho que buscar uma música lá de 1970, não que essas músicas sejam, mas eu tenho que pegar uma música com baixa qualidade musical. Que não vou ter muito apelo, né? Que eu não vou ter muito apelo, uma música muito simplista, não tem nada a ver, cara. Rafael Chaves, eu gosto de reggae, tem uma banda muito boa que chama Cristafari, muito legal, Cristafari, muito boa, as músicas são maravilhosas, reggae puro. Salomão do Reggae. Salomão do Reggae é muito bom. E as músicas desse cara, pode escutar as músicas desse cara, elas são muito mais cristocêntricas do que algumas músicas que toca, por exemplo, em igreja como a Assembleia de Deus, como outras igrejas, Deus é amor, tal que seja, que às vezes fala muito mais do homem. Aí o cara vai lá, o religiosão, fala, o pastor está ouvindo um reggae. Mas você vai ver a letra, a melodia é a melodia, cada cultura tem a sua melodia, e gosto musical é muito pessoal. Mas são pessoas que têm um detalhe, um cuidado de oferecer um bom alimento. Ao mesmo tempo que ele consegue colocar dentro do louvor, aí, da canção, que seja algo que fala do homem, que você vai conseguir vencer, mas ao mesmo tempo ele coloca o motivo por que você vai conseguir vencer. Mas aí deixa eu fazer uma discussão, talvez nem seja tanto teológica, mas conceitual mesmo. A pessoa está chegando agora, ela teve uma vida no mundo, como você é falado, e aí alguém chama ela para ir para a igreja. Primeiro contato dela numa igreja com uma palavra, onde ela vai conhecer a palavra, né? Aí ela vai e ouve uma música que fala exatamente isso, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Tipo, uma coisa de vingança. Isso dá uma sensação de vingança, né? Essa pessoa vai ser educada errado. Vai ser educada errado. Certeza. Com certeza, cara. E eu já vi isso acontecer. Olha o perigo, cara. Porque assim, aí a pessoa vai achar que a glória é passar por cima das outras pessoas, é isso? Ou é ver o outro na plateia mesmo. Tipo assim, toda vez que eu vejo alguém muito menor do que eu, e a Bíblia ensina errado, ensina misericórdia. A Bíblia nos ensina o contrário. O corte aí, ó. O pastor fala que a Bíblia ensina errado. A Bíblia ensina o contrário do que essa galera está pensando. Porque ela ensina que nós temos que servir o outro. Eu tenho que servir, olha que legal. Independente que eu esteja... Porque dinheiro, cara, tem gente que confunde bênção com dinheiro, sabe? Não tem nada a ver. Dinheiro é uma moeda de troca. E dinheiro ninguém tem. Cada hora um que usa, vamos dizer assim, né? Dinheiro você usa, depois eu uso e é assim que funciona. Moeda de troca baseada na sua meritocracia, no seu esforço e vamos lá. Mas quando a pessoa ela oferece esse tipo de conteúdo para alguém que está começando agora, que não tem nenhuma vivência, ela gera mesmo. Pela própria estrutura da música, ela tem aí já não é só a questão, eu já sou leigo de dizer sobre isso, mas a própria estrutura musical dessa música, ela é envolvente para dar essa sensação mesmo, de conquista, de que, tá vendo? Não te ajudaram, onde você está e aonde eles estão. É o primeiro momento em que começa a separar eles de nós.
né? Aí naquele momento gera no coração de uma pessoa nova convertida esse sentimento, porque a música ela é fácil de absorção. O perigo de você oferecer uma letra muito perigosa assim na música é porque absorve muito rápido. É muito mais prático se você for num culto, você prestar atenção e falar, eu sei a música que cantou, mas eu não lembro a pregação do pastor. Algumas coisas ficou, mas eu não lembro. Porque a música tem melodia, a música envolve, fica gravado em você. Agora, se fica um texto desse gravado em você, o cara tá passo a ser promovido na empresa, ele tá lutando para ser promovido, ele tá precisando conquistar algo de repente, ele pode ser que ele saia com esse sentimento. Ó, tá vendo? Bem que eu vi mesmo, ó, tá na plateia, tá aí, ó. Deus tá castigando. Tá vendo, miserável? Onde eu tô? Onde você tá? Você entendeu? Pô, isso é bonito? Isso é horrível, né? Isso não condiz com a Bíblia, né? Eu queria partir disso para fazer uma conversa com o senhor sobre a responsabilidade que as pessoas têm quando elas estão à frente de um microfone ou falando com as outras pessoas. Jesus fala muito no Novo Testamento sobre a gente pregar e ser testemunha da palavra dele. Sim. Mas a gente tem que tomar cuidado do como ser testemunha também, né? Do que falar. Quando falam de se encher do Espírito, acho que é um pouco disso, né? De deixar que o Espírito te guie para que você não cometa injustiças, não ensine errado, não... Você que é pastor há quase 20 anos, quando sobe num púlpito ou no altar, pega o microfone, a sua responsabilidade é muito grande, né? É grande. Ela é assim, quando você sobe num púlpito, né, que hoje seria o que é mais evidente hoje como que você vai receber um alimento, né? É uma igreja, um púlpito, tal, alguém ali falando, tal, independente da cor da igreja, que já foi até falado aqui, né? Se ela é preta, se ela é azul, se ela é cinza, né? Tem igreja que é cinza, tem igreja que é amarela, tem igreja que é dourada, tem igreja que é preta, e a cor é o que menos importa, né? Mas a hora que o ministro, o pregador, ele precisa oferecer conteúdo, eu penso da seguinte forma, eu assim, na minha visão, que eu aprendi lá atrás, é a mesma forma quando eu vou preparar a comida em casa, eu gosto de cozinhar. Eu cozinho em casa, eu gosto de fazer as coisas. E meus filhos vão comer. O Felipe vai comer, a Lívia vai comer. Como eu preparo essa comida? Como eu preparo? Eles não estão vendo, então não vou lavar minha mão? Presta atenção aqui. Quando eu vou fazer comida para quem eu amo ou para quem, independente de quem seja, quando eu vou preparar alimento, cara. Então, assim, aqui ninguém está vendo, então caiu no chão, vou pôr de novo aqui dentro. Caiu no ralo, vai assim mesmo. Tá entendendo a alegoria? O preparo é o mesmo preparo, o mesmo carinho, o mesmo cuidado quando você prepara um alimento para alguém comer, né? Que ele não esteja longe de algum tipo de contaminação, que ele tenha o cozimento no tempo certo e o tempero no tempo certo, né? Eu tenho que colocar tudo para que no final o que vai destacar ali não é nem quem preparou, mas é o alimento em si. Nossa, que alimento bom, como me alimentou. Então, uma responsabilidade daquele que entrega, daquele que tem o poder do microfone, porque o poder do microfone é muito grande, né? Você tem o poder ali de persuadir, você tem a capacidade de induzir pessoas a concordarem com você, né? Aquela coisa do efeito manada. Aí o pastor fala, quem está com sono, diga amém. Aí todo mundo levanta a mão, amém. Sabe aquelas piadinhas de pastor? Pastor, brincadeirinha? Porque as pessoas estão ali induzidas. Tudo que você está falando tem um peso maior, né? Então o cuidado tem que ser primeiro, aquela pregação ela tem que ser para você. Começa por aí. Tipo assim, essa pregação ela tem que ser para mim. É a mesma coisa do alimento. Eu estou preparando uma comida para alguém comer, eu como essa comida, eu comeria? Ou eu só vou preparar para o outro comer, mas eu mesmo não tenho coragem de comer porque eu preparei com falta de higiene, coloquei qualquer coisa lá, de qualquer maneira, né? Então, assim, a responsabilidade dobra. O tamanho é grande, não só de quem está num culto, mas quem está discipulando. Pô, quem está exercendo influência sobre a vida do outro. Porque às vezes o cara acha que o pastor que está ali em cima do púlpito tem mais responsabilidade. É a mesma de quem está discipulando uma pessoa. Na igreja que trabalha com pequenos grupos, igreja que trabalha em células, igreja que tem essa responsabilidade de discipular, eu acho que até é mais pesado. Porque a pessoa está convivendo com você, está comendo contigo, está sentando à mesa com você, está vendo como que você é dentro da igreja e como você é dentro de casa, com a sua família, com seus filhos, né? E aí quando a gente pega e coloca na questão dos grupos de louvores, a gente pode fazer até uma analogia com a história de Lúcifer, né? Sim, exatamente. Quem foi Lúcifer? Está aí um exemplo, falando sobre música, né? Sobre Lúcifer, né? Que ele foi maestro, ele foi um cara voltado, falar um português mais claro, voltado para as canções, né? Isso algo
pré-existência, pré-mundo, né? Pré isso que é físico, né? Isso falando na glória, né? Só que ele quis ser mais do que Deus. Ele era regente no coral celestial, vamos dizer assim. E como isso acontecia, a gente não tem a menor ideia. Como que era a sonoridade, como que eram as ordens, como funcionava, a gente não tem a menor ideia. Os poucos registros que a gente tem é que ele era ligado à música. Mas ele quis ser mais do que Deus. Esse sentimento de querer ser mais do que o Criador chegou no coração dele. O que ele fez? Ele persuadiu alguns outros anjos, resumindo a história, todos eles foram jogados, foram lançados desse ambiente, dessa estrutura, dessa atmosfera que a gente não tem a menor ideia, que a Bíblia não dá detalhes, mas a gente entende algo como pré-existência, né? E ele foi lançado. Então, assim, quando o orgulho chega no coração, né? Então, a pior coisa que acontece é quando o orgulho chega no coração. Já que a gente falou de louvor, ministro de louvor, quando eu deixo de ser um servo humilde, de entregar aquela canção para que haja elevação do ambiente de glória, da atmosfera de glória, mas eu começo a fazer aquilo porque eu quero que as pessoas me vejam, eu quero fazer aquilo porque aquilo me dá um certo status, eu estou fazendo aquilo porque aquilo me projeta, aí começa a ficar perigoso. Por que hoje nós temos essas distorções dentro da música gospel? Porque o propósito foi mudado ao longo do tempo, a visibilidade, né, a visibilidade começou a aumentar, então para mim, como é que eu posso falar somente desse tema? Eu tenho que dar pinceladas de outros assuntos que possa agradar mais gente, né? Eu não posso mostrar só esse lado cristocêntrico, eu tenho que agradar outra gente, eu tenho que agradar aquele que está querendo crescer e esse sentimento de triunfalismo, né? De eu conseguir, o outro não, tem que colocar também. Então eu acho que isso acontece, resumindo um pouco dessa sua pergunta aí, isso acontece quando o orgulho chega no coração. Eu começo já a não ter o cuidado de oferecer algo que vai edificar o outro, mas que vai me projetar. E de fato, músicas assim, elas projetam, ela tem um poder de projeção muito grande, de visão, porque as pessoas gostam disso, né? As pessoas gostam daquela coisa de triunfalismo, eu vou conseguir e tal. Eu consegui, o outro não. Infelizmente. Por que o ser humano gosta disso? Porque nós somos pecadores, porque existe uma decadência em nós, o pecado original. Por isso que Cristo morreu na cruz para nos salvar, porque senão nós estávamos lascados. Aí estava arrebentado mesmo. Então a gente a gente tem mais essa tendência por esse sentimento, porque nós somos caídos, nós somos pecadores, não tem muito. A Bíblia diz que nós morremos, nós estávamos mortos em pecado, até Cristo morrer na cruz e nos reconectar com Deus, né? Então, assim, essa tendência que nós temos em pensar assim, em que aquilo que é negativo chama mais a atenção, aquilo que é desafiador me atrai mais, né? Então, o grande perigo é quando o orgulho chega no coração, ou do pastor, ou do músico, ou do ministro de louvor. Chegou o orgulho, eu já não me preocupo tanto com o alimento que eu vou entregar. Seria basicamente isso, orgulho. Mas acontece muito, não sei, tá? Perguntando, de ter briga dentro de igreja, você que está dentro desde 6 meses, frequentando esses ambientes, quem vai tocar o quê, quem vai cantar o quê, quem vai não sei o quê. Porque eu estou pensando muito nisso, porque geralmente são grupos, né? E quando você coloca muitas pessoas, e ali o objetivo é louvar a Deus, é você ser menos, porque você está ali com um instrumento de provocação para que as pessoas adorem, né? O louvor é basicamente isso, na minha visão leiga de ver. Mas aí você tem a pessoa que quer tocar com a fulano, um que quer cantar música tal. Existe muito isso, porque somos seres humanos, né? E como é que é isso à luz do Evangelho? Um exemplo, eu vi isso de acontecer muitas vezes e tem, obviamente que tem. Por exemplo, eu já vi o cara terminar de cantar, um grupo terminar de cantar, depois o vocalista principal do grupo ir lá reclamar com o cara do som, porque o microfone dele não estava, por exemplo, mais alto do que os demais, sabe? Uma coisa que eu tenho que colocar mais, tem que ser mais para mim, né? Fica aquela briga. Por conta disso, quem é culpado nisso, irmão? Vamos dizer bem claramente assim. Líderes de igreja que às vezes acabam sendo, vamos dizer, políticos, vamos no bom sentido da palavra, né? Eu tenho que agradar todo mundo, então eu coloco todo mundo e deixo que o bicho pegue lá. Ou não tem uma centralidade de dizer, pessoal, a gente vai filtrar isso. Tem muita gente que canta, tem muita gente que é músico, tem muita gente que toca, mas a gente vai filtrar aqueles que têm... eu acho que primeiro para você cantar, falar sobre a palavra de Deus, é importante você ter conhecimento. Não quer dizer que você tem que ser um teólogo, né? Mas leia a Bíblia para você não entregar qualquer coisa. Tem que ter uma vida com Deus, e principalmente um perfil humilde. Isso é fácil de diagnosticar.
Você não precisa nem orar para diagnosticar. Você conversa, você convive, você percebe se aquele perfil daquele ministro de louvor, daquele músico, ele tem uma estrutura de vida que se assemelha a um cristão piedoso. O que é um cristão piedoso? Aquele que se curva para aprender, aquele que não é orgulhoso, aquele que não sabe mais do que o outro. Isso vale até como prática. Já aconteceu, por exemplo, várias situações em que aquele assunto eu até sabia mais do que o interlocutor, mas eu deixei falar. Eu ouvi, eu agradeci por ouvir. E eu sei que aquilo edificou o coração dele. Porque quando eu ensino, também aprendo. Eu poderia, para que ser arrogante? Eu falei, mas eu conheço esse assunto. O que você está falando, eu já aprendi. Qual que é a lógica disso? E isso acontece sim, Neto, com muita frequência. Dentro de igrejas tradicionais, brigas por microfone, aquela briga por microfone. Mas o cara, se não pegar o microfone, ele surta dentro da igreja. Né? Tem congresso de igrejas assim mais tradicionais. Briga para que música vai escolher. A irmã chegou, é sabor de mel. A outra, nada. Que mané é sabor de mel, não. Vai cantar. Aí entra o perigo. Porque a pessoa fala, não, Deus falou comigo. Deus falou comigo que vai cantar o hino Deus não rejeita a oração. Aí tem irmã que sai na mão. É um perigo, né? Você não tem a dúvida. Tem isso, porque falta a simplicidade do Cristo e o que tomou posse dentro do coração é um orgulho. Ou seja, qual que é o sentido de que o que eu escolhi tem que prevalecer? Qual que é a lógica? Sendo que o foco daquele momento, da adoração, é só para Ele, não é para enaltecer. E isso tem muito. Então, hoje o que está faltando dentro de grande parte de igrejas é essa estrutura do cristão piedoso que se perdeu, sabe? Do cristão piedoso. Aí entra um outro ponto aqui. Por que esse senso de piedade, sabe, do cristão piedoso foi acabando? Por conta desse triunfalismo que é enxurrado, né, dentro dos louvores, de que você é o cara, de que você é isso, de que o pecado não pode esconder a marca de Jesus que tem em você, que você tem a marca da promessa, de que você tem essa autoridade de dizer para Jesus quando é para ele sair, quando é para ele voltar, segura a tua sandália para você não sair, mas mesmo que tenha toda uma estrutura mesmo, falando como um pai, um filho e tudo, mas não estão falando com qualquer pai, não, estão falando com o pai das luzes, segundo a Bíblia, estão falando com o Senhor, cara, ou o cara, né, vamos dizer assim, né? Então esse excesso de triunfalismo, não somente na canção, na música, nas pregações também, leva o crente a ficar perde esse senso de cristão piedoso, de humilde mesmo, tipo assim, Neto, eu tô aqui, a gente tá debatendo sobre o assunto, tem a capacidade de ouvi-lo, cara, falou, pô, que legal, eu vou colocar isso em prática, não, eu tenho que, não é assim, eu tenho que brigar, e isso tem dentro das igrejas, infelizmente, briga por status, por microfone, para quem vai cantar mais, tem igreja que tem essa questão, né, de oportunidade, então o cara não aguenta, ele não vai o culto inteiro, a semana inteira ele não aparece na igreja, né, mas o culto é de Santa Ceia, vai bombar, muita gente, aí ele perde a oportunidade, e se o pastor, falando porque eu já vivi isso, cara, e se o pastor não der tempo de dar oportunidade para ele sair, ele, família, sai todo mundo da igreja, fica tudo bravo, fica doido, fica dando indireta, irmãos, eu estou dizendo por experiência, quantas vezes, por exemplo, e algo que depois eu fui tirando do meu coração isso aí. Foi ensinando, orientando. Mas quantas vezes aconteceu de você estar fazendo uma direção de um trabalho, alguma coisa, porque meu filho quer cantar. Legal, você quer cantar, mas não dá tempo. Fechava a cara. Ou seja, porque o foco daquela mãe, ou o foco daquela família, não era ver a glória de Deus, né, a atmosfera mudar. Era tirar foto do filho que está cantando. Tipo assim, ele é de fato fazer do púlpito um palco, né? E se cumpre aqui o hino da Damares, né? É de fato fazer um púlpito santo, independendo da cor que ele tenha, como se fosse um palco mesmo. Eu vou lá, eu canto, saio nas fotinhas da igreja, vou sair bonitão lá, tem uns fotógrafos bons hoje, vou sair, vai dar uma miguezinha, vai ficar bonitão na foto e fechou, ou seja, eu perco o objetivo central. Mas tem essas brigas, rola pra caramba. Imagino. Porque onde juntam várias pessoas em algo que é visível, né, que as pessoas veem, dá visibilidade, pode gerar ego, pode gerar competição, pode gerar uma série de coisas. Agora, pode falar, Lucas. Queria fazer uma pergunta. Vai. Pastor, você acha que as pessoas têm perdido a noção, vamos dizer assim, ou que faltou-se colocar essa noção desde muitos anos atrás, de que o culto ele não é para curar ninguém, ele não é para satisfazer o ego de ninguém, mas o culto ele é para adorar a Deus? Sim. Você acha que ainda hoje muitas igrejas elas têm perdido isso de tirar o centro do culto? O culto ele vai ser o culto da sua vida que vai melhorar a sua vida, mas a pessoa esquecer que o culto é um culto. Aquilo lá tem que ser para Deus, não para homem. Eu acho que quando começou isso aí,
vamos pensar um pouco historicamente. O brasileiro, não é mal nisso, mas o brasileiro, a gente copia muito a cultura americana, né? Assim, os caras são, né, extraordinários no que fazem, né? Fazem com muita excelência. E quando começou os grandes movimentos avivalistas, nos anos 80, aquela parada toda, cruzadas avivalistas, Billy Graham, grandes pregadores extraordinários, Billy Graham, enchiam um Maracanã assim, fácil, sabe? E a pregação não era para massagear nada, sabe? Não, o cara era ofensivo ou pregação dura, não era. Mas o foco de 3, 4 horas de ministração do Billy Graham, por exemplo, era falar de Cristo como Salvador. Mensagem simples, Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo, essa parada toda, né? E esses caras enchiam templos, né? Enchiam igrejas, caras bênçãos, homens de Deus poderosos. Né? Surgiu, dentro de todo nicho, surgem as oportunidades e surgem também os bons e os maus de todos os nichos. Político, eu amo político, o Neto conhece, manja de política, e dentro tem os bons políticos, cara que vivem mesmo para servir a população, aquela coisa maravilhosa, e tem aqueles que fazem da política um business. Beleza, mas tem. Dentro da vida cristã, dentro do mundo cristão, surgiram os caras espertos também, eram homens de Deus, tudo, mas que entendeu esse negócio também como um business, né? Aí os caras começaram a ganhar muito dinheiro com livro, com um monte de coisa, e começou a ver que isso era interessante. Só que como segurar a pessoa? Vou dar um exemplo clássico. Todo livro, e não é errado ler, é maravilhoso, não tem problema nenhum. Quero que a pessoa entenda que eu não estou dizendo que isso é pecado. Estou dizendo que talvez você só se alimente menos, né? Todo livro de autoajuda, por exemplo, a gente tem uma psicóloga aqui por perto, né? Mas todo livro de autoajuda começa com as 5 maneiras, as 12 maneiras, as 5 coisas, as 10 formas, como se fosse uma forma mágica que fosse resolver problema. E isso foi inserido também dentro do mundo cristão, dentro da igreja evangélica, principalmente no Brasil. A gente começou a copiar esses grandes avivalistas e trouxemos isso. Só que quando eu começo a colocar assim as 5 formas de você ter prosperidade na sua vida, as 5 maneiras de você se tornar um ministro, um pastor extraordinário, as 12 dicas infalíveis, a gente começou a trazer isso, importar isso para cá, e isso começou a ser colocado dentro dos cultos também de uma forma muito grande, que daí, naturalmente, isso veio lá dos anos 60, 70 para cá, foi colocando isso de uma forma tão grande, que de fato foi mudando a centralidade, que foi a pergunta do Lucas, a centralidade do culto, porque culto o que é? O culto é quando eu me apresento a uma divindade espiritual, eu ofereço àquela divindade o meu corpo, a minha atenção, a minha mente, a minha voz, a minha adoração, e não importa como, se eu danço, se eu pulo, se eu sou mais comedido. Então eu ofereço a uma divindade, independente de qual seja a divindade. Né? Como nós estamos falando do Deus judaico-cristão, então a gente oferece esse culto a Deus, a Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então toda canção é para Ele, todo louvor é para Ele, não para mim. Né? Só que isso veio de uma forma muito grande, a gente importou desses grandes avivalistas. Aí tinha um cara muito louco, cara, nesse período aí, que era... eu não vou saber o nome agora, mas derrubava todo mundo, tinha aquela questão da persuasão psicológica, da indução psicológica na fala, né? Agora você vai fazer isso, agora você vai cair, agora você vai não sei o quê. E muitas pessoas foram nessa onda. E a gente acabou, o brasileiro, a igreja brasileira que estava em crescimento, começou a acompanhar esses negócios. Só que depois perdeu o controle. Hoje eu acho que perdeu um pouco o controle mesmo, né? Porque fica estranho quando um culto, ele é centralizado em Cristo. Fica até estranho para muitas pessoas. Pô, sabe assim? Fica até meio esquisito. A pessoa está tão acostumada a ouvir que ele é o cara, que ele é o ó do Borogodó, que ele é a última bolacha do pacote, que ele é o cara que vai estar no pau, que ele é não sei o quê, que quando ele não ouve isso, parece que dá uma certa abstinência, né, de egocentrismo, sabe? A pessoa sente isso. Então, respondendo o Lucas, isso aconteceu porque a gente se perdeu um pouco nessa identidade da igreja. Se perdeu um pouco, infelizmente. Bons líderes morreram, surgiram alguns outros, alguns, né, deixaram se levar mesmo por algumas coisas para poder manter pessoas dentro da igreja, então se perderam, né, na hora de entregar conteúdo, e começaram a entregar conteúdo para agradar todo mundo. Né? A gente falou um pouco agora sobre o que fazer durante o culto, como é que os erros que se cometem, as questões humanas, inclusive, né? Mas vamos falar um pouco de fora do culto, porque o nosso tema aqui é ouvir músicas que não são músicas consagradas e músicas ditas do mundo, seculares, né? Tem uma coisa, na semana passada, eu estava na conversa com o pastor Francisco, eu estava falando com ele que
Certo dia eu estava ouvindo uma pregação no Spotify e eu vi uma coisa que me tocou muito, assim. Que é bem isso que eu sinto nesse período de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a frequentar a igreja, que eu aceitei Jesus e depois que eu me batizei. Que tem certas coisas que a gente faz, quando a gente... que eu fazia antes, que hoje eu não sinto mais vontade. Que podiam ser pecado, que são pecados. Por exemplo, beber. Perdeu a... Eu nunca fui uma pessoa de beber, de encher a cara, de ficar bêbado. Nunca fiquei bêbado, nunca tive um dia de ressaca. Mas eu gostava de tomar um whiskyzinho de vez em quando em casa, tomar uma cerveja de vez em quando com alguém. Não sinto mais a vontade. O carnaval, eu já fui uma pessoa de frequentar carnaval. É mesmo? Já desfilei em escola de samba quando era moleque. Que isso? Cheguei a desfilar em 2 escolas no mesmo dia. Hoje eu não sinto mais vontade. Eu sinto que eu não preciso mais disso para me completar. Deu a resposta. E aí eu tenho essa pregação que eu ouvi, esse pastor fala muito isso. Fala exatamente isso, que não é porque a gente não pode fazer. Não. É porque a gente não sente nem vontade, porque a gente já está completo de outra forma. Aí eu queria fazer uma analogia a isso sobre como a gente usa o nosso tempo. Sim, perfeito. Porque a gente tem o período do culto, são 2 horas no domingo, 2 horas na quarta, tem igreja que tem lá os grupos de célula, chamados de várias formas, depende da igreja, tal. São os momentos de comunhão em conjunto, em que ali tá, beleza, tem alguém norteando o tempo. E quando não tem, né? E quando não tem? Então não é pecado ouvir música que não é... música secular, desde que ela não seja promíscua e profana. Perfeito. Tá claro esse conceito. Perfeito, Cicero. Mas eu preciso, eu não posso usar meu tempo apenas ouvindo músicas que vão me ajudar a me edificar na minha fé e usar meu tempo apenas porque essa é uma questão. Eu já ouvi falar muito que Deus fala com a gente pelos louvores. Quando a gente está aberto, a gente às vezes ouve respostas às nossas orações por meio de louvores, por meio de pregações, por meio de outras pessoas, por meio de sonhos, por meio de pensamentos diferentes. Exato. Esse tempo em que eu não estou em comunhão, se eu utilizá-lo também ouvindo, em vez de ouvir músicas seculares, ouvir palavra, pregação, ouvir músicas gospels, eu não vou estar fortalecendo ainda mais a minha intimidade? E ouvindo música secular, eu não vou estar reduzindo um pouco esse tempo que eu poderia estar usando dessa forma de edificação? Boa pergunta, hein, cara? Boa pergunta. Perfeito. Essa pergunta não é minha, é da Joyce. Ah, Joyce. Viu? Não, perfeito. Um exemplo. Quando a gente está fazendo faculdade, né? Você está fazendo faculdade. Então, quanto mais você consome, né, daquele assunto, você está estudando inglês. O ideal é que você assista filme em inglês, série em inglês, tal, para fortalecer. A gente vive uma vida cristã. O ideal, aí vem a questão, porque a gente é humano. O ideal seria que a nossa vida fosse de manhã à noite, uma vida inteira voltada para questões ligadas à nossa fé, né? Então a gente acordasse de manhã, é claro que todo mundo faz isso, faz a sua oração, faz ali o seu devocional, tem gente que não faz, mas faz depois, um exemplo. Aí depois você entrasse no teu carro e vai trabalhar, aí você coloca uma música cristã, vou lá, já chequei a música, é a música boa, perfeito, show de bola, né? Porém, nós não somos só espirituais, né? Nós somos aquilo que eu comentei com você lá. Existem 3 tipos de homem, né? O homem espiritual, tá perfeito aí? O homem natural e o homem carnal, né? O que é o homem carnal? Já pra gente falar, dispensar ele. O homem carnal é aquele que vive com a sua vida e ela tem a sua tendência a viver apenas dos prazeres da carne. Então é um cara que não consegue olhar para uma mulher como uma mulher, não consegue olhar para uma oportunidade como oportunidade, ele tem que ser melhor que você. Ele não consegue olhar, por exemplo, eu estou negociando com você, ele não entende que a negociação tem que ficar bom para ambos, né? Eu tenho que tirar proveito, eu tenho que conseguir mais, eu tenho que ser melhor. O homem carnal, o homem promíscuo, o homem que eu falo homem, mulher, né? O homem que ele é tendencioso para a promiscuidade, para aquilo que é leviano, e tem esse tipo de pessoa.
né? Tem essa pessoa que tem. Aí tem o homem natural, cara. O homem natural, o que é um homem natural? É um homem que, mesmo que ele não seja um extremo religioso, um frequentador, né? Às vezes o cara que está lá, que frequenta uma igreja, alguma instituição religiosa, mas ele é um cara do bem, um cara que vive a vida, um cara que procura viver certo, correto, honesto, tem essa vida piedosa, é bacana tal. E tem um homem espiritual, que é um homem devoto às questões espirituais. Nós somos aquilo que... Vou até ler o texto aqui. Vou ler o texto aqui. A carta que o apóstolo Paulo, ele manda para um discípulo, cara, que chamava Timóteo. Era muito jovem, Timóteo. Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, você vai entender por quê. Capítulo 1, versículo 6. O que Timóteo fala aí? Então, em 2 Timóteo, capítulo 1... Desculpa, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Prudentes. Na minha versão fala moderação. Prudência e moderação. E tem algumas versões bíblicas que falam equilíbrio. Né? Equilíbrio, moderação. Por que equilíbrio e moderação? Porque a gente vive no mundo. Né? A gente vive no mundo e tal. E por mais que a gente queira, né, e seria o ideal de cristão, você ter uma vida inteira, o seu 24 horas por dia, só se alimentando das coisas. Mas a gente é humano, e a gente vive dentro de um equilíbrio. E esse equilíbrio nos permite, é importante, que você absorva outras coisas. Que você não lê, por exemplo, o cara fala, eu só leio a Bíblia, não leio mais nada. É importante, cara. O cara lê um livro de psicologia, eu acho interessante. Acho que pastor é importante um pouco, às vezes, pegar por esse lado. Porque teve áreas, por exemplo, que eu não respondi a pessoa porque eu percebi, não tenho muita autoridade para isso, falar, procura um psicólogo, porque eu sou pastor, eu vou orar por você nesse sentido, talvez vou dar uma orientação mais voltada para a Bíblia, mas um psicólogo vai te ajudar nessa sua dúvida, né? É você ter a capacidade de entender que nem tudo que rege a tua vida é do ponto de vista da espiritualidade, né? Então, por isso que às vezes eu nem aconselho, viu, irmão? Não entenda errado, foi o pastor Chaves, não aconselha você ficar o dia inteiro ouvindo hino e lendo a Bíblia. Não aconselho por quê? Porque existem outras vertentes que você precisa se alimentar na vida. Você precisa ouvir alguma coisa, você precisa ler um outro livro, você precisa se alimentar de algo, você precisa se inteirar dos assuntos, você precisa ler sobre o que está acontecendo na sua nação, você precisa ter um lado, você precisa ter o que está acontecendo com os seus filhos, o que está ensinando na escola deles. Então, cara, você acaba não... Porque se você parte para esse princípio, você se torna um extremista, é muito perigoso. Quando a pessoa, ela pauta toda a sua vida somente para a religiosidade. Aí ela se torna uma pessoa até meio perigosa, né? Ela se torna uma pessoa muito confrontadora, que não escuta, que não tem essa capacidade, por exemplo, pastores, eu digo porque eu conheço muitos. Tem pastores que dizem assim, aqui comigo e aqui eu já oro, o diabo sai, que depressão, não sei o que lá, que mané psicólogo aqui, não sei. Irmão, para com essa viagem. É pastor que vive nessa parada, tem gente que vive assim. Ele não tem capacidade de entender que existe um terapeuta, que existe um psicólogo, que existe um psicanalista, que existe uma outra, uma pessoa com uma capacidade para responder aquilo que ele não pode responder. Então, assim, seria legal, imagina, mas não é o ideal. O ideal é você se alimentar assim, mesmo que seja uma música, é legal. É importante, cara. Eu digo porque a gente que é casado, é importante, às vezes você está em casa, numa boa com a sua esposa, você tem que cultivar um momento que seja um momento romântico. Você não vai pôr o hino, os guerreiros, é até legal, até combina. Imagina, né? Você está aqui, né, Joyce? Está aqui tranquilo com o Netão, a noite tranquila, uma noite gostosa, só nós dois aqui. Coloca uma música para a gente ouvir. Pô, o cara coloca o hino 15, vamos cego, vamos dançar. Pô, não combina, né? Então, pô, é que você pecou ali, eu deixei de me alimentar? Não. Eu me alimentei é algo que também precisa ser a estrutura da minha vida. O senhor falou no começo sobre que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Ah, legal. Que isso é uma passagem de Coríntios, né? Isso. Eu queria falar um pouco, aí na sequência você falou sobre filme de super-herói. Também é uma questão um pouco polêmica claro essa dentro da religiosidade, digamos assim, exato, né? Tem gente que fala que tudo é do capeta, tudo é prometido, tudo tem inspiração maligna. Agora, primeiro, a gente nem sabe qual a inspiração que a pessoa teve, né? Sim, exatamente. Porque a pessoa pode ter... Eu queria falar um pouco disso. A pessoa pode compor pode ser que a pessoa compôs um hino alcoolizado, a gente não sabe. Não. Pode ser que a pessoa compôs um hino adulterando a sua esposa, a gente não sabe. E pode ser que uma pessoa escreveu um filme de terror sentado à beira do mar contemplando a criação de Deus, não pode? Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente atribui algo ao bom ou ao mal, simplesmente? Vou te falar uma coisa, Neto, olha,
Existe uma coisa que não tem como você aprender na teologia, que você não aprende com livros, mas você percebe como essência. Quando a gente vive o Evangelho, aí, cara, aí esquece. Aí você vai ter que ter a sensibilidade de perceber o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita em nós. Ele é tão poderoso a ponto de você perceber quando aquilo que você está vendo, aquilo que você está fazendo, a ação que você está tendo, ela tem um peso, né, de graça ou não. Eu vou assistir um filme, claro que eu faço uma análise mais rasteira, não dá para mim pesquisar se o autor estava ou não, sei o quê, né? Não dá para mim ter o Senhor revela se esse cara estava tuterando, se não estava. Mas enfim, o cara preparou uma obra, um filme, que aí entra, por isso que é importante separar as coisas. A gente estava falando de música, por que a música pode ou não pode, o que a música secular, o que a música cristã. Cada momento no seu momento. É um momento de recreação, é um momento de lazer. Eu vou ver um filme que eu sei que aquilo é só padaguaiada, é o Homem de Ferro voando, é um negócio que não tem nada a ver, mas é um momento de lazer. Esse é um momento de lazer. Não estou aqui para cantar, estou aqui para sentir a presença, e não estou aqui para aprender nada com o filme, estou aqui para passar a hora. Que não há pecado nenhum nisso. É até aconselhar, pelo amor de Deus, vai no cinema com teu filho, tá? Mas o homem que serve a Deus, nós que vivemos a presença do Senhor, é lógico, cara, é óbvio que o Espírito Santo de Deus também, ele te fará perceber. A Bíblia diz que o Espírito vos fará lembrar, né? Falando para os cristãos ali quando fossem interrogados, falando para os cristãos quando fossem levados aos coliseus. Ou seja, o Espírito vos fará lembrar das coisas que você deve fazer. Ou seja, o Espírito Santo te dará sensibilidade de perceber se aquilo é bom para mim ou não. Já aconteceu de eu estar assistindo um filme, determinado filme, e aquilo começou a me fazer mal. Olha que eu gosto de filme de ação, eu gosto de filme de... Acho muito da hora. Até O Último Homem, olha que filme bom, assiste esse filme, é muito legal. Né? Filme de super-herói, eu gosto muito. Desenho animado, Era do Gelo. Só que tem algumas coisas que eu já assisti que eu parei, porque eu não me senti bem. Pode ser que com outra pessoa que tenha mais estrutura não aconteça, mas a gente tem que confiar que você tem o Espírito Santo em você e o Espírito Santo te dará capacidade e sensibilidade para perceber os momentos, para perceber, né? Não é tudo, é a amplitude das coisas, da criatividade, da cultura, né? da comédia, né? das músicas, da poesia, de livros, é muito extensa, é muito grande. Não dá para você avaliar detalhe por detalhe. Aí você tem que apelar mesmo para o espiritual, porque o Espírito Santo ele te faça perceber se aquilo é bom ou não para você, e isso não tenha dúvida que não aconteça. Eu acho que já deve ter acontecido algumas experiências assim, com quem está aqui, com quem está ouvindo, de que alguma situação que eu estava prestes a fazer, algo que eu estava prestes a consumir ou viver, eu não senti bem, cada um, o Espírito vai falar de uma maneira, o Espírito vai te conduzir de uma maneira, e não foi legal. Um exemplo, você não precisou o pastor colocar uma faca na tua garganta e falar, irmão, você está bebendo, seu safado, você está chapando, você está indo para o carnaval, não vai para o carnaval, mano, que negócio de carnaval, não. Porque você começou a preencher com a graça de Deus, ou seja, a graça começou a ocupar um espaço melhor. É como se estivesse chegando alguém e falando, viu, dá licença aqui. Ah, vai ficando para lá, vou chegando. E isso você vai colocando, porque quando é imposto, não mantém. Se alguém entra na igreja agora e o pastor impõe o que ele deve ser, esquece, irmão. Digo pelo que eu vivo, estou respondendo por mim. Rafael Chaves, não estou respondendo por instituição nenhuma. Eu já vi muitas pessoas chegarem à igreja e o pastor falou, a partir de agora é assim, irmão. Largou a mão do bebê, largou a mão do... Pô, o cara chegou naquela hora, né? Deixa a graça envolver o coração dele, deixa ele perceber, testa o Espírito Santo, deixa ele sentir, né, a ação do Espírito Santo na vida dele. Na sua biografia aqui você falou que no início você foi apresentado a um Deus muito punitivo. Né? Exato, porque assim, a igreja, a instituição religiosa que eu cresci, era uma igreja que ela tinha pouco estrutura bíblica, Deus usava muitos os seus líderes em curas divinas. Falecido missionário Davi Miranda, todos conheceram, foi uma grande referência. Missionário Davi Miranda, Deus usou muito esse homem de Deus para curas, milagres, grandes avivamentos, acontecimentos extraordinários. Porém, do ponto de vista assim, bíblico, de ensinamento, a igreja não tinha tanto esse costume. Então, o que era muito mais fácil dizer? É muito mais fácil dizer assim, eu vou jogar bola com... Não, é pecado jogar bola. Aí eu perguntava para o líder da igreja assim, mas aonde que tem na Bíblia? Não, é pecado, porque Deus usou lá Davi Miranda e falou que é pecado. Não pode, porque é pecado, porque vocês vão estar desafiando um com o outro lá e é pecado. Ah, tá bom, então beleza então. Vou colocar a bermuda que está calor, é pecado. Foi mas que perna feia que eu tenho, quem que vai olhar minha perna? Não há vaidade nenhuma nisso, né? Mas era pecado, porque a igreja dizia que era pecado. Então aquilo foi me dando um certo trauma, sabe? Era pecado isso, era pecado aquilo. E aí você é garotão de 13, 14 anos,
com o seu corpo mudando, você já começa, por exemplo, a olhar para uma garota de uma forma diferente, porque você pode se converter, mas os seus hormônios, as suas células, elas são iguais para qualquer pessoa, independente de quem você seja. Né? Mesmo para o novo homem, né? Não, mesmo para o novo homem, mas as células, as emoções, a puberdade vai chegar. Então você começava a ter aquele olhar, né, de interesse, né, pelo sexo feminino, né, aquela coisa do garotão. Por aquilo eu me martirizava. Porque eu era 24 horas meio que impenitente, eu pequei, porque, nossa, eu olhei, a menina passou, eu me vi atraído pelo corpo dela. É isso que se chama de religiosidade? É religiosidade, ou seja, o que é o jogar religiosidade? É quando eu coloco você diante de um Deus que não tem explicação porque você tem que ser assim. Ou seja, simplesmente você tem que ser assim. Você tem que seguir essas regras, pode ser religiosidade. Agora, quando a gente vive a graça de Deus, e não tem problema nenhum em você ser religioso, estar em um ambiente, frequentar, né, com todos os seus cuidados, mas desde que você tenha aquilo que nós lemos lá, acabamos de dizer, a moderação, a prudência, o cuidado de entender que durante a minha existência eu tenho que conviver com os diferentes, eu tenho que conviver com mentalidades diferentes, eu tenho que me alimentar de outros conteúdos, eu tenho que entender sobre um pouco, sei lá, é importante o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na vida, né, Dogão? E eu acho que é mais ou menos por aí. Então foi essa coisa que me assustava, porque não tinha resposta. Aí o que eu fiz? Larguei a mão de igreja. Aí para mim, então. Afasta, né? Acaba afastando. Só para a gente encerrar, quando o senhor destacou um versículo para a gente, na verdade dois, né? Efésios 2, 8 e 9, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode orgulhar-se de tê-la. Comenta ele para a gente. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Um dia eu entendi o conceito da salvação por meio da graça, que é o que eu acredito, e a frase é bem assim: não importa o que eu faça mais para que Ele me ame mais, e nem o que eu faça menos para que Deus me ame menos. Ele vai me amar da mesma maneira. Então, assim, não é a intensidade do que eu faço para Ele que vai fazer com que Deus se aproxime mais de mim. Está entendendo? E não é o quanto eu faço pouco para Ele que vai fazer com que Deus se aproxime menos de mim. Né? Eu entendi, através desse texto, né, e os pais da igreja, como Agostinho de Hipona, como os reformadores, Martinho Lutero, John Hus, por exemplo, que entenderam que o homem não tem a menor capacidade de se salvar, por mais que ele se esforce, por mais que ele tenta, não, eu sou casto, eu sou íntegro, por mais que porque a Bíblia diz que nós já temos em nós a herdade do pecado original, lá de Adão e Eva. Nós somos pecadores, ou seja, estava ruim para a gente, já deu ruim. Aí o Senhor, através da cruz, através da graça, Ele falou, não está ruim não. Eu vou conectar vocês com a graça novamente, vocês têm a capacidade de ser salvos. Então esse texto ele resume muito bem o que eu entendo como salvação, que a salvação é um dom gratuito de Deus. Não importa se eu sou o grande ofertante da igreja, se eu sou o líder da igreja, se eu sou o mais baixo clero da igreja. A graça me encontrou e hoje eu sirvo a Deus. Aí vem acho que a resposta final para esse entendimento, que alguém disse assim para mim, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quero? Eu posso fazer o que eu quero, fui salvo pela graça, então eu posso fazer o que eu quero. Aí vem a questão do homem natural, que nós já comentamos aqui. Se eu sou um homem natural, por que eu não traio a minha esposa? Não é porque eu quero ser salvo, é porque eu respeito a pessoa que Deus colocou do meu lado. Por que eu não vou roubar o que é teu? Porque é teu, cara, essa xícara é tua, você comprou. Então isso não me dá o direito de levá-la. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer isso para ser salvo, porque o Senhor me salvou, o Senhor me escolheu, a tua graça me encontrou. Então por que eu vou para a igreja? Alguém falou, mas então por que vai para a igreja? Mas não estou nem na cidade da igreja. Eu vou para a igreja para agradecer por essa salvação. Eu entro lá, cara, eu quero levantar minha mão para agradecer por essa salvação. Quando eu tenho a oportunidade de ministrar, eu quero ensinar esse Deus que nos salvou pela graça. Eu quero ser grato a Ele, por isso que eu vou, por isso que eu sigo Ele, porque Ele já me reconectou com a glória. Então, porque aí pode ser que alguém pergunte, mas você falou de música, então não tem problema ouvir. Mas por que eu então, eu aconselho você não ouvir esse tipo de canção que às vezes coloca o homem como centro? Porque talvez isso vai fazer mal para você durante o seu período de existência. Não quer dizer que isso vai te deixar de ser salvo ou não, vai te levar para a perdição, não. Mas isso vai te fazer ser uma pessoa pequena, com um pensamento raso. Então, sou grato a Deus pela salvação através desse texto extraordinário, que é um texto que deu base aos reformadores,
para entender que a salvação não era uma mera venda de indulgências, como entendia a igreja primitiva, ali, a igreja católica, né? O termo católico quer dizer igreja universal, né? Não é que é uma denominação, mas entendiam que você precisava vender uma indulgência, que precisava comprar ali um documento para dizer que você era salvo. Então, a salvação é por meio da graça, isso não é pelo meu merecimento, nem pelo teu, porque a gente é bom, é bonito, mas é porque o Senhor nos salvou pela misericórdia dele. Muito bom. Muito bom. Então é isso, agradeço, Chaves. Se faltou alguma coisa a gente falar, alguma coisa que você gostaria de comentar. Beijo no coração de todo mundo, show de bola. A gente falou aqui bastante sobre, a gente tentou não fugir muito do tema da questão das músicas, né? Mas acaba saindo e é assim mesmo, a conversa vai para onde Deus quiser. Cara, ele levou. Costumo falar. Então agradeço, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, viu? Abençoe todo mundo aí, vai ser vitória. Amém. Se quiser usar os microfones e a lente para se despedir. Deus abençoe você. Entenda que todo comentário aqui, minha responsabilidade total, né? Então não represento nenhuma instituição. Estou aqui como Rafael Chaves, o Senhor me escolheu para ser pastor, mas é isso que eu penso, é o que eu entendo da palavra do Senhor. Viva a sua vida, entregue ao Cristo ressurreto mesmo e se entrega de verdade, deixa o Espírito Santo te dar sensibilidade para você entender, para você viver e cuidado para você não viver com cabresto, né? Deus te deu capacidade de você pensar, você tem uma mente pensante aí, analise. Aconselho para finalizar, já que nós falamos sobre música, vai ouvir uma música, é bom, faz bem, analise a letra, é legal, fica bacana, você fica mais culto, é muito mais... Não, é bacana, o cara tá cantando, você sabe quem escreveu, quem foi o compositor, e isso é maravilhoso. Deus abençoe você, um beijo no coração, e o próximo podcast que vai estar top, nem sei quem vai vir, mas Deus vai trazer aí um top de linha. Já tem alguém? Não, ainda tem algumas pessoas aqui que a gente conversando, mas ainda não fechamos a agenda. Beijo Valeu, Lucas. Lucão, Deus abençoe, o cara é bom, hein? Amém, tamo junto. Show, hein? Valeu, então quero agradecer a você que acompanhou com a gente essa conversa, esse bate-papo aqui. Pedir para você deixar o seu joia para a gente, para ajudar no nosso engajamento, comentar, mandar para quem você acha que vai ser relevante e vai ser importante essa conversa. E a gente se vê então no próximo Pod com Jesus. Até lá!